Oscar e Cláudia, não tem uma ferramenta em 3D para fazer uma visita virtual, não? Tem, eu acabei de fazer uma visita virtual com uma Ah, pessoa que tem. está, inclusive, na sala aqui já. Acabei de fazer. As visitas virtuais são bem eficazes. Ah, Eu tenho feito com o Zoom, eu já fiz com o Messenger, ah, a gente pode fazer com o Skype, com com o iPad, lá, o iPhone, como é que chama? O FaceTime. FaceTime. É bem eficiente, é bem legal porque você guia, né? Você guia, a pessoa vai aqui, vai O ali. pessoal faz, tá até usando o Zoom. O Zoom, então, a que eu fiz hoje foi Zoom. Você pode falar, eu quero ver a janela, quero ver a fundação, quero a ponta para cá, a ponta para lá. Mas o negócio é que precisa estar o dono lá, ou tem que ter alguém lá para fazer, né? Que É, você Sim, fisicamente não sim. pode. se o imóvel está vazio, pode ir o corretor e o corretor faz, ou se não é o proprietário que tem que fazer. Ah, Mas mas dá para fazer, né? dá, eu já Dá pra fiz fazer. algumas. E Mas num que eu mas tem tenho, que está para também. alugar, eu fiz um vídeo também e já fiz também uma com conferência. Entendi. Não é a Mas tem mesma também tipo com coisa. óculos, né? Não, Tem não, você também faz com o tipo com Zoom. óculos. Não, você faz com o Zoom. Como a gente está aqui, no caso de compra, a gente sempre deixa condicional a proposta a ser a visita, né, em loco. Mas a gente pode fazer sim. E tem Dá dado para fazer, bastante mas sentido, né? Oi? se você fazer uma oferta de compra condicional, uma visita fisicamente, daí começa a ficar um pouco mais complicado, porque daí o vendedor vai dizer, bom, o cara vai vir fisicamente, pode cair fora. Sim, Então, mas eu já fiz, Oscar, e está funcionando, viu? Está funcionando mais sim. para É compra claro ou que para aluguel? para compra. Claro que a gente tem que tomar as devidas precauções, né? Documentar, botar o máximo que a gente consegue lá botar de. A única coisa que o que eu acho que é um pouquinho tem que clarificar, às vezes é que você faz uma oferta condicional à visita, que você pode cair fora, então você pode fazer 10 ofertas ao mesmo tempo. Não, 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 mas a gente tem que orientar o comprador, né? Não é assim, né? Porque se os 10 aceitam, você está ferrado. Não, não, Mas é condicional você visitar, visitou, diz caiu fora. não, mas Aí não, não dá. não, 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 mas não é. Pessoal, temos já 31 pessoas online Vamos agora. lá, são 7 e Vamos 7. lá? Vamos lá, pessoal, é isso Começar? mesmo. Vamos começar? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, sejam bem-vindos aí a essa live, né? Para todos que vieram aí, estão participando com a gente. E a gente vai organizar, né? A gente vai passar essas regras algumas vezes durante a live para vocês, mas, né, vai ser uma live com vários especialistas aqui da área de finanças, da área de seguros, né? A gente também tem um notário aqui hoje com a gente, então são vários especialistas que estão conosco para trazer as informações para vocês aqui hoje. Então, todas as perguntas que vocês tiverem, tudo aquilo que vocês precisarem de informação sobre habitação, investimento, como é que está o impacto aí do coronavírus hoje, deixem aqui na lateral, né, se vocês estiverem no computador ou no celular também, tem um painel ali de chat. Manda lá no chat as perguntas diretamente para mim, né? O meu nome é Felipe Moreira, então vai ali do lado, manda as perguntas diretamente para mim, porque o áudio a gente vai ter aberto aqui hoje para o evento, vai ser só para os participantes, né? Então a gente vai pegando as perguntas de vocês e vai trazer para os participantes aqui ao longo da nossa live, tá? Então, conforme vocês forem sendo respondidos aí, vai lembrando que a gente tem que sempre trazer essas perguntas na lateral do Zoom, tá? E para a gente ter conhecimento aí de cada um dos especialistas que estão conosco aqui hoje, eu queria que cada um desse uma palhinha aí, uns 20, 30 segundinhos, rapidinho, para a gente conhecer cada um dos participantes. E eu vou começar com o Marco. Marco, fala aí um pouquinho de ti. Bom, primeiramente, obrigado aí por todos vocês que estão aí com a gente, né? É uma primeira aí para nós, um momento de dificuldade aí que a gente acha uma saída para conseguir conversar e explicar as coisas para vocês. Eu sou notário, meu nome é Marco Michels Manfrim, né? Eu sou notário no Quebec já faz 5 anos, eu era advogado no Brasil e atuo em todas as áreas aí relacionadas ao direito notarial, né? Principalmente direito imobiliário, direito de sucessões, direito de família, mediação. E é isso aí, ficou à disposição. Perfeito. A próxima da nossa lista ali é a Aretusa. Fala pra gente, Aretusa.
Oi, gente, boa noite. Eu reitero o agradecimento do Marco e obrigado por terem tirado um tempinho para ouvir a gente. A ideia hoje é realmente de informar a comunidade e se vocês gostarem, a gente fará outros. Eu sou Aretusa Costa, eu sou gestora na Desjardins. Tem muitas pessoas que estão aqui que me conhecem, que eram meus clientes lá na Alexignon. Agora eu mudei de posição, então eu sou agora uma diretora de novos negócios na Desjardins Portuguesa. Temos uma equipe com portugueses, claro, e tem só um brasileiro ainda, todo mundo fala português e, bom, vocês conhecem a Desjardins, é lá que eu trabalho e estamos aqui para responder suas questões hoje. Feliz de ver todo mundo por aqui, sejam bem-vindos. Show de bola. Fala com a gente também, Oscar. Então, boa tarde, todo mundo. Boa noite. Meu nome é Oscar. Eu sou corretor de imóveis aqui em Montreal. Eu sou do Rio Grande do Sul, nacionalizado já canadense. Nós estamos hoje conversar um pouco sobre o que é o mercado imobiliário aqui em Montreal e como nós estamos afetados com o vírus e como podemos progressar para comprar, vender imóveis. Muito bem, muito obrigado. Espero poder ajudar todo mundo. Perfeito. E temos a Lízia também, que está participando aqui com a gente. Fala um pouquinho aí, Lízia. Boa noite, pessoal. Agradecendo também a presença de todo mundo, né? Eu sou conselheira de segurança financeira e poupança coletiva aqui no Quebec, né? E também em Ontário, né? Trabalho com todos os tipos de seguro, investimentos, programas de poupança, né? Investimento do governo, hipoteca, e sou afiliada à Industrial Alliance Grupo Financeiro. Assim, a gente está à disposição de vocês para tirar as dúvidas e alguns conselhos, vamos dizer assim. Todo mundo junto a gente vai fazer isso. Isso aí é único, aqui em Montreal a gente tem tantos especialistas juntos numa live. Vamos falar com o Paulo agora. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é João Paulo Silva, eu trabalho para o Banco Nacional há mais de 10 anos e eu fui mais ou menos 4 anos especialista em investimentos, depois especialista comercial e pelos últimos 4 anos eu decidi me especializar em hipotecas. Então eu trabalho na grande região de Montreal, Rive-Sud, Rive-Nord e Laval e é um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouco e esclarecer alguns pontos importantes que nós estamos vivendo agora. Um abraço. Show de bola. Temos também o Lúcio com a gente aí. Fala um pouquinho, Lúcio. Bom, em primeiro lugar, também eu quero agradecer a todo mundo que está presente, não só a turma que está nos assistindo, mas vocês, meus colegas que se dispuseram a participar. Como o Felipe falou, meu nome é Lúcio, eu sou assessor de investimentos. Em inglês, essa profissão se chama Financial Advisor, em francês chama-se Conseiller en Placement. O meu trabalho é ajudar as pessoas a investirem, seja independente do ativo financeiro, investimentos que seja para você comprar uma casa um dia, para você aposentar, para você um dia pagar a educação dos seus filhos, enfim, seja qual for o projeto de investimento que você tiver, o meu trabalho é te ajudar a alcançá-lo. Show de bola. E por fim temos também a Cláudia. Fala com a gente um pouquinho, Cláudia. Oi, gente. Meu nome é Cláudia, sou corretora de imóveis residenciais aqui em Montreal, na Grande Montreal, como Oscar. Trabalho em Montreal, Laval, Rive-Sud, Rive-Nord. Obrigada por vocês terem vindo e queria também agradecer a oportunidade de estar aqui com os meus colegas, que a gente já divide hoje, muitas vezes os nossos trabalhos se cruzam, e é um prazer estar com todos vocês. Show de bola. Então, novas pessoas entraram ali, então só lembrando, quem tiver perguntas a respeito de qualquer um dos assuntos que a gente vai tratar na live aqui hoje, deixa aqui na lateral do chat do Zoom e manda em privado para Felipe Moreira, que sou eu, e aí eu vou trazer a cada uma das pessoas que está aqui hoje trazendo as informações para a gente, tá? E o último detalhe é que essa live, se você está assistindo ela fora do Zoom, é porque ela foi gravada para que você possa consumir esse conteúdo. A gente está buscando aí uma possibilidade de colocar isso aí no YouTube para vocês. Então, essa live aqui agora está live, né, com todo mundo que está com a gente, mas também
provavelmente vai ser colocado aí no YouTube depois, tá? Então, para a gente iniciar, né, vamos pensar um pouquinho na realidade atual, né? Como é que está, né, o setor hoje de finanças, de investimento, de imóvel, com o impacto do coronavírus, que é o que está afetando hoje todo mundo, né? Que é a pandemia mundial hoje. E eu queria trazer essa pergunta para o Lúcio. Lúcio, que você faz os investimentos aí da galera, como é que está esse impacto aí com o coronavírus? Em relação, desculpa, o início da pergunta, qual era? Qual é o impacto que a gente está tendo nos investimentos de forma geral com a chegada do coronavírus agora? Bem, todo mundo, esse é um assunto que teve tanta importância quanto a própria doença, né? O quanto que os mercados desabaram nessas últimas semanas. Então, e foi no mundo todo. Então, os mercados sofreram demais, né? Então, você teve aqui os mercados norte-americanos do alto, né, do máximo ao mínimo. Nós temos a bolsa americana caindo mais de 40 pontos, mais de 40%. Você tem aqui no Canadá caindo um pouquinho ainda mais. No Brasil, foi um desastre absoluto. Para você ter uma ideia, a Bovespa caiu do máximo ao mínimo, ela caiu 70% em dólar. Ela estava hoje com a cotação de 40 e pouco por cento em reais, mas em dólar ela chegou a estar perdendo 70%. Bom, mas isso parece que ficou para trás. Parece. Certeza a gente não tem de nada ainda, mas parece que ficou para trás. Por mais paradoxal e bizarro que possa parecer, a semana passada foi a melhor semana do mercado financeiro desde 1930. Ou seja, então o mercado já começou a recuperar de forma forte, mas não temos certeza se vai recuperar e vai voltar ao patamar que estava, se é um voo de galinha e vai voltar a cair, ou se vai andar de lado por um tempo, ou se vai demorar muito mais a recuperar. O que a gente sabe é o seguinte, para tentar falar de forma mais simples, o que a gente sabe é que hoje a gente tem o nosso dinheiro, ele vale 2 vezes mais do que valia um mês atrás para comprar alguns ativos. Então, eu dou alguns exemplos. Por exemplo, algumas empresas de petróleo. É claro que o petróleo também teve a questão lá da guerra da Arábia Saudita com a Rússia, mas algumas empresas de petróleo hoje valem metade do que valiam um mês. Bom, parece-me que ficou barato. Alguns bancos do Canadá, Banco Scotia, BMO, Banco de Montreal, o TD, valem 40% menos do que valiam um mês. Então, parece que ficou barato. Então, eu sei que algumas pessoas têm que ter um pouco mais de sangue frio para fazer esse tipo de operação, mas é um dos momentos de maior vantagem econômica, ou seja, é um dos momentos mais que a gente... É uma oportunidade que a gente esperava, tinha 10 anos para ganhar dinheiro. Significa que nós vamos começar a ganhar dinheiro no dia seguinte? Talvez não, mas significa que está mais barato do que estava, muito mais barato do que estava um tempo, e tinha 10 anos, 11 anos que isso não acontecia. Então, interessante a gente ver essa coisa da crise, né, como um momento de investir, porque para muitas pessoas realmente é um momento da dificuldade, né? Então, se a gente pensar também do lado dos imóveis aí, como é que está sendo esse impacto para ti, Cláudia? Você acha que está tendo mais procura ou menos procura? Como é que está o impacto do corona na área imobiliária? A gente está em pausa, na verdade, né? A gente vinha numa atuada, assim, dos últimos 2 anos e meio, 3 anos, e um crescendo, né, do mercado do vendedor, não do comprador, onde a gente tinha mais comprador do que oferta. Apesar de eu acho que muita gente está esperando que os preços vão cair, né? Mas isso não é uma coisa que a gente está vendo de imediato. Então, o que eu vejo hoje, que eu estou acompanhando, é que o mercado está em pausa. Isso significa que a gente não tem muitos imóveis entrando no mercado. A gente os compradores também estão um pouco tímidos, né? Mas existem, as transações estão ainda sendo feitas. Mas a gente está em pausa, loucos para voltar, mas por enquanto está todo mundo um pouco receoso. Legal. E o Oscar também, que também trabalha aqui na área imobiliária, eu imagino que para ti também
né, as coisas estejam paradas aí, mas como é que as coisas, você prevê que as coisas elas vão começar a caminhar a partir, né, da reabertura e a pandemia começar a entrar mais em controle aí? Como é que você acha que as coisas elas vão entrar no eixo? Você acha que vai ter um pouco mais de demanda? Ou como é que vai funcionar essa questão aí para o mercado imobiliário? Então, Felipe, essa é uma pergunta muito boa, né? Hoje a gente a gente não sabe, né, o que vai acontecer exatamente. Como a Cláudia mencionou, nós não estamos trabalhando, nós não estamos fazendo visitas físicas, o mercado não tem muitas casas entrando ou sendo vendidas nesse momento, mas eu acho que quando abrir as portas outra vez para a gente poder trabalhar, poder sair, poder visitar, eu acho que vai ter muito movimento. Nós ainda temos muito pessoal que vendeu casa, precisa comprar casa para se mudar. Nós temos outro tipo de pessoa que decidiu trocar de apartamento. Tem inversionistas, tem o pessoal que agora parou de ir na escola, alguns voltaram para os países deles. Vai ter talvez outros imóveis que vão vir no mercado para venda. Então vai estar um pouco interessante para a gente ver exatamente o que vai acontecer. E como é que tá assim, né? Porque hoje a gente tem um impacto em todas as áreas, de forma geral, mas eu vou até trazer essa pergunta para a Aretusa, que também está aí lidando com todas as áreas do mercado financeiro hoje, né? Que como é que a gente vai, né, ter qual é a possibilidade de ajuda, né? O que está sendo oferecido de serviço aí pelas instituições financeiras de forma geral para as pessoas que hoje estão tendo problemas tanto financeiros quanto de investimento, né? Às vezes o salário não está chegando aí por conta do vírus, perdeu o emprego até, e tem que pagar a hipoteca, tem que pagar a casa, tem que pagar o financiamento. Então, quais são as ferramentas que as instituições financeiras estão trazendo aí para essas pessoas? Bom, a gente não, se a gente olhar o mercado, eu vou trabalhar em equipe com meus colegas, com o Paulo, com o João Paulo e com a Lízia. A gente tem os bancos, as instituições financeiras, a Desjardins, no caso da cooperativa, a gente saiu com pacotes que a gente não se diferencia muito dos pacotes de ajuda, né? Cada um com as suas modalidades, mas todas as instituições financeiras têm pacote de ajuda para os seus clientes. Eu tenho alguns clientes brasileiros que já pediram ajuda porque perderam o emprego por causa do coronavírus, e a gente é realmente caso a caso. O pacote todo grandão é 6 meses de rapport do pagamento da hipoteca, ou seja, a gente segura 6 meses, né? A pessoa não precisa pagar, mas a gente vai caso a caso, porque tem cliente que prefere pagar só os juros, tem cliente que perdeu o emprego, mas outro está empregado, consegue pagar um pedaço do capital. Então, a gente se adequa à necessidade do cliente nesse momento para, né, para dar aquele suporte necessário, porque a gente não quer que ninguém fique sem casa, a gente já está passando por uma pandemia. Uma outra coisa que a gente resolveu fazer também foi a gente tem um empréstimo de urgência. Para todos os membros da Desjardins, você pode prestar liquidez na mesma hora de 500 a 3 mil dólares. Se faz online, o dinheiro é depositado na conta, os juros é baixo e você tem 12 meses para começar a pagar. Ele pode virar um empréstimo fixo depois, enfim, tem modalidades diferentes para quem está precisando de liquidez. Mesmo a pessoa tendo os 2 mil do governo, ela pode ter esse tipo de ajuda. Uma outra coisa são os cartões de crédito. Se a pessoa pedir um rapport do pagamento, não posso pagar meu cartão, estou com saldo alto, a Desjardins decidiu também que vai diminuir os juros. Todo mundo que pede para que o pagamento não seja feito agora, automaticamente os juros passam a 19,9%, que são a maioria dos nossos cartões, para 10,9%. Não conheço todos os juros, mas são grandes baixos de juros. E a última coisa que eu quero comentar, porque tem muita coisa acontecendo, tem todo o lado dos seguros, que a gente vai diminuir todas as pólices de seguro, de quem tem seguro de veículo que não está usando os carros, enfim, tem várias coisas acontecendo em todos os lados, mas eu acho que as mais importantes para os clientes, eu vejo que tem muitos meus clientes aqui que estão online, é saber que a gente tem esse dinheiro, esse empréstimo, que é para quem realmente está precisando de liquidez. Mesmo se a pessoa tiver poupança, ela não deixa de se qualificar para ter esse empréstimo de liquidez urgente, que vai de 500 a 3 mil dólares. E do lado da empresa, o que eu achei muito legal, porque eu não estou acostumada muito com empresa, eu tinha mais cliente particular, mas agora como diretora eu tenho alguns dos meus colegas que dentro da minha equipe que cuidam de empresa. O que eu achei interessante de empresa é que a Desjardins está fazendo empréstimo de 40 mil dólares para empresas, e se você pagar o empréstimo até 2021, é quase 18 meses, você pagar o total, você precisa pagar só 30. Você ganha 10 mil dólares da Desjardins.
Ou seja, eu te empresto 40 e você tem 2 anos para pagar, mas se você pagar em 1 ano, você paga 30, entendeu? Então, tem várias coisas assim que é para realmente segurar os nossos clientes. A gente tem muito cliente empresarial, pequena empresa, né, que precisa de capital, porque está fechado, todo o serviço, o setor de serviço está fechado. Então, tem muitas coisas que todos os bancos, eu estou falando o nome do meu, mas eu tenho certeza que se você fizer a mesma pergunta para a Alice e para o Paulo, todo mundo tem pacote para ajudar os seus clientes, é o mínimo que a gente pode fazer, além dos pacotes de ajuda à sociedade, né, que cada banco ajudou diferentes coisas. Eu vi que o Nacional ajudou com $1 milhão, né, os bancos alimentares. Parabéns, João Paulo, é uma excelente ajuda. A Desjardins doou máscaras, ajudou com alguns $milhões, algumas comunidades. Cada um faz o que pode. Eu acho que essa é a beleza do Quebec, é que a gente se põe junto para fazer o que a gente está fazendo hoje, né, para os nossos clientes. Isso é muito legal, porque acaba que a gente tem, né, no meio da pandemia, realmente a gente tem um pouquinho mais de controle sobre as coisas aí. E eu vou pegar esse momento rapidinho só para relembrar o pessoal que chegou agora aí, que toda pergunta que vocês quiserem trazer para cada um dos participantes aqui, deixem aqui no chat, né? Mandem diretamente para mim. Meu nome é Felipe Moreira. Coloque lá no chat a sua pergunta e aí durante a live a gente vai trazendo essas perguntas aqui para cada um dos participantes que a gente tem aqui hoje. E o Lúcio, ele falou um pouquinho que esse é um bom momento de investir, mas qual é a melhor estratégia para quem quer investir, que tem a possibilidade de investir, né, nesse momento de coronavírus? Qual é o que a pessoa deve fazer nesse momento? Assim? Qual é a melhor estratégia para esse momento? A pergunta para mim? Para o Lúcio. Ah, tá. Bom, aí depende. Essa pergunta é uma pergunta muito boa, mas ela não tem uma só resposta. Essa pergunta ela depende da pessoa. Então, eu te dou, por exemplo, algumas respostas. Vamos supor que essa pessoa ela tem um dinheiro que ela está juntando para dar entrada numa casa daqui no máximo a 3 anos. Bom, ela não tem muito tempo para ela poder tomar risco, porque pode ser que daqui até 3 anos o mercado ainda continue volátil ou até em baixa. Então, seria uma opção. Se o dinheiro for para a aposentadoria dela, ela tem entre 30 e 40 anos e pretende aposentar aos 65, então significa que ela tem mais ou menos 30 anos ainda, né, em média, para fazer esse dinheiro render. Então, uma pessoa que pode tomar muito mais risco, porque daqui até 30 anos nós vamos passar por vários momentos de altas e vários momentos de baixo, mas ao longo do tempo, o mercado ele sempre anda para cima. Historicamente tem sido assim, então ela pode tomar muito mais risco. Se é uma pessoa que por exemplo, vou te dar um exemplo, uma pessoa que já está aposentada ou perto de aposentar, né? A pessoa tem aí 60 anos, quer aposentar com 65, também é uma pessoa que tem que tomar menos risco. Ou seja, então essa resposta vai depender de cada situação. É um momento bom? É um momento excelente. É um momento que, se a gente colocar o nosso dinheiro para render, a gente pode muito bem, daqui a 1, 2 anos, dobrar o capital. Pode acontecer. Como também pode demorar muito mais. Agora, depende do objetivo da pessoa. Se o dinheiro é para comprar uma casa daqui a 1 ano, ela não pode se permitir esse tipo de risco. Então, tudo vai depender daí. Agora, Felipe, se você me permite, eu quero voltar com uma pergunta. Eu tenho uma pergunta, pode ser para a Adetusa ou para o João Paulo, qualquer um dos dois, ou até para a Lisa também, quem faz hipoteca, que é a seguinte, porque eu tenho um cliente, hoje de manhã ele me fez essa pergunta, bom, ele é meu cliente nos investimentos, mas eu não entendo nada de hipoteca, e esse programa novo dos bancos, que é o seguinte, ele não é o cliente que nem ele perdeu o emprego, nem a esposa, mas eles estão endividados, entendeu? Mas eles têm o potencial de pagamento. Ele me perguntou o seguinte, Lúcio, eu conseguiria entrar nesse programa de suspender o pagamento da minha hipoteca por 6 meses, esse programa aí que foi anunciado pelo governo, e a minha pergunta é essa, uma pessoa que não perdeu o emprego conseguiria? Vai, Lisa, responde aí pra gente, Lisa. No caso da Industrial Alliance e dos parceiros, né, que são vários bancos e credores que a gente trabalha em parceria para oferecer hipoteca, não. É necessário que haja perda de emprego ou que
esteja com a doença, ou que esteja em quarentena obrigatória, ou que tenha tido uma empresa fechada, proprietário de uma empresa fechada, pelas indicações do governo. Tem que ser algo relevante para você poder suspender uma hipoteca em até pagamento da hipoteca até 6 meses. Né? Eu estou com dificuldade, eu estou com medo de que vai me faltar dinheiro depois, não sei o que vai acontecer, eu gostaria de suspender. Não funciona assim. O famoso migué, né? Não dá para dar um... É a mesma coisa para o Banco Nacional, só para responder, né? Se houve uma baixa do salário, algum evento major que fez com que a pessoa não tenha o mesmo salário, nós vamos estudar o caso, obviamente, mesmo quando não tínhamos esse problema da coronavírus, era uma opção que já existia, né? Quando o cliente tinha problemas de pagamento, de rever, de achar uma solução. Cada caso é um caso, como já foi mencionado pela Aretusa aqui, mas, obviamente, o cliente tem que demonstrar uma dificuldade, alguma coisa que possibilite esse tipo de parada de pagamento, diminuição de juros ou alguma coisa assim. Então, vai ser sempre tratado caso a caso? Sim, do nosso lado, sim, com certeza. Obrigado. E a gente tem, inclusive, uma pergunta, né, de uma das pessoas que estão participando aqui conosco, especificamente da Viviane, e ela fala que ela já está aqui há 1 ano, né, que ela já tinha alguns investimentos no Brasil, mas que ela tentou aplicar aqui o dinheiro dela numa conta de savings, mas ela não viu nenhum rendimento, né? O que ela pode estar fazendo aí para poder investir, por exemplo, esse dinheiro que está numa conta de savings ali, aqui, e ganhar um pouquinho de dinheiro nesse momento, Lísia? O que ela pode fazer? Bom, a primeira coisa que ela precisa fazer é, de acordo com o que normalmente a gente faz quando a gente vai fazer todo o aconselhamento financeiro, é fazer o perfil de investidora dela, né? Então, mesmo que ela queira aplicar em ações de alguma empresa arriscada, o ideal é saber se conhecer como investidor e saber até onde, vamos dizer, como falo, a pessoa, ela tem estômago para chegar. Porque não adianta você investir numa coisa se você não vai conseguir dormir pensando que aquilo ali, no outro dia você pode não ter. Então, não adianta, você tem que ter uma qualidade, vamos dizer, de vida em cima dessa vida de investidor. Então, a primeira coisa seria verificar o perfil de investidor e, em cima disso, a gente encontrar quais são as formas de aplicação, as melhores formas de acordo com o perfil dela, né? E o outro lado também ela fazer o planejamento financeiro dela, né? O planejamento pessoal dela, ver quais são os custos que ela tem, o que dá para cortar, o que não dá, para ver se sobra alguma coisa que ela também possa investir. E mesmo que ela esteja vamos dizer, no período de crise, a gente sempre tem alguma coisinha que dá para cortar para poder ver se a gente consegue investir. E um último ponto que eu gostaria de falar também é a questão do fundo de emergência. O ideal é que as pessoas tenham um fundo de emergência para quando chegar numa situação dessa, a gente não ficar desesperado, né? E muita gente, o que é que faz? Nessa possibilidade de ganhar no futuro, no mercado, as pessoas pegam seu fundo de emergência e aplicam em investimentos arriscados. Isso é bem complicado. Então, você tem que ter uma pessoa, um especialista, né, para te ajudar a tomar determinadas decisões acertadas. Entendi. Só para complementar, porque essa é uma dúvida muito comum da turma. O pessoal, durante anos no Brasil, ninguém precisou de investir dinheiro para ganhar dinheiro. Parece bizarra essa frase, mas é porque é o seguinte, no Brasil, você podia investir em renda fixa, você comprava lá título do Tesouro a 10, 15, 20% ao ano. Isso não é dinheiro investido, na verdade você está comprando dívida do governo, ou seja, você ganhava 15%, 20% livre, ou seja, você não tinha risco, a não ser que o Brasil quebre, mas é improvável quebrar. Então, o pessoal costuma... Então, até dinheiro parado em poupança no Brasil chegou a dar 10% ao ano. Dinheiro parado em poupança. Então, a pessoa não precisava de investir dinheiro para ganhar dinheiro. Bom,
Isso no Brasil ficou para trás, acabou, mas aqui nunca existiu isso. Então, as pessoas aqui sempre precisam de investir o dinheiro. Então, as pessoas chegam aqui com a mentalidade antiga do Brasil, antiga que é de ano passado, até 2 anos, do Brasil, de deixar o dinheiro investido em renda fixa, ou seja, de poupança, título de tesouro, LCI, LCA e tudo mais. Então, ela vai no banco e ela coloca o dinheiro numa savings account com aquela mentalidade que é o dinheiro na poupança e vai render o que rendia a poupança do Brasil, 10%. Não é isso. Aqui ela tem que investir o dinheiro dela. Se ela for numa agência bancária, ela vai ter lá os fundos do banco para investir. Se ela for lá numa empresa de fundo de investimento igual a Lisa, tem lá os fundos da empresa de investimento. E se ela for trabalhar com uma corretora igual ela tem fundos de investimento e também pode comprar diretamente as ações, os títulos de dívida. Então, essa é a grande diferença que tem. Aqui, você tem que botar o seu dinheiro investido. Se você deixar aí no banco, realmente, numa savings account, ele vai te render 0,3% ao ano, deve dar rendendo agora aí. Então, você tem que investi-lo. Mas, entrando... desculpa, 2 segundos só Claro. para fechar esse parêntese, Lísia e Lúcio. É verdade que se a pergunta da pessoa que fez a pergunta, na verdade, se você botar numa poupança brasileira, aquela que é ligada à tua conta corrente, que a gente pode ir lá mexer o dinheiro e ficar livre, por exemplo, a gente, no que a gente faz lá, está rendendo 1,25% ao ano. Então, é lá que tu vai botar o teu fundo de urgência, por exemplo, e tu não vai mexer, tu quer que esse dinheiro seja líquido na hora que tu tiver um problema. Todo o resto, tu investe em fundo de investimento com juros maiores, a Lísia, o Lúcio, todo mundo trabalha com isso. Mas eu estou de acordo com a Lísia, eu acho que a gente tem que ser um pouco... Eu sou um pouco, se não muito... eu tenho um perfil, quando eu faço a planificação financeira, quando eu fazia para os meus clientes, mais conservador, então eu sempre falava, gente, 3 meses de salário é muito para pedir, né? A gente acabou de chegar do Brasil, está todo mundo ainda ganhando um salário razoavelmente médio. Mas tem que ter o fundo de urgência ali guardadinho, porque se você perdeu o emprego, se alguma coisa aconteceu, é difícil viver com salário todo desespero. Né? E depois a gente faz uma planificação para tudo que o Lúcio falou, para projetos. Meu projeto é tirar um ano para viajar o mundo. Tem outro projeto que é comprar uma casa daqui a 3 anos. Tem outro projeto que é a minha aposentadoria daqui a 30. Tem um projeto de guardar dinheiro para o meu filho, para o estudo. Quer dizer, todo mundo tem vários projetos que têm horizontes diferentes. E segundo isso, a gente vai planificar onde é que você vai botar o teu dinheiro. E todo mundo aqui está acostumado a fazer esse tipo de planificação, a galera que trabalha com investimento. Pois é, e tem... mas tem que estar em contato, né, com um especialista, né? Porque o que eu vejo também, e eu como não sou especialista da área, eu vejo que se eu não souber o que eu estou fazendo, eu preciso falar com quem sabe, ou entende do que está acontecendo na área financeira para saber o que eu fazer com o meu dinheiro também, né? Porque no Brasil também todo mundo tem aquele costume de colocar na poupança. Eu acho que a necessidade de ter uma pessoa aqui para poder dar esse conhecimento, eu acho que é potencial, né? Se informar é o início, né, gente? A gente vai buscar informação em tudo que é lugar que alguém der para a gente, informação de fonte fidedigna e séria, né? E depois a gente escolhe quem vai com o perfil da gente e vai fazer o que a gente tem que fazer com o nosso dinheiro de uma maneira responsável, com profissionais que são responsáveis, né? Lisa, e para a gente fechar essa questão dos investimentos, está valendo a pena mesmo investir o dinheiro aqui no Canadá ou no Brasil? Porque muitas pessoas acabam vendo que no Brasil realmente a poupança dá um pouquinho de dinheiro mais do que a savings daqui, ou ela tem um rendimento melhor na corretora que eles têm lá no Brasil do que aqui no Canadá. Então, há diferença realmente ou é porque a gente não está tendo a informação correta sobre os investimentos aqui? Onde vale a pena investir? Bom, você pode me ajudar aí, mas a questão... Primeiro, eu acho que você tem que saber qual país que você quer viver. Né? Você tem que saber se sua vida você quer que ela seja aqui no Canadá ou no Brasil. Eu pessoalmente, não acho que essa maneira de viver aqui, com pelar, porque há um ditado árabe que diz: o dinheiro que não está perto de você não é seu. Então, assim, o Brasil é um país arriscado, né? A gente viu aí agora que, com todo esse problema, a perda no Brasil foi muito maior do que, vamos dizer, aqui, mesmo em comparação com os Estados Unidos. Então, tudo lá vira uma proporção muito grande. Então, você pode ganhar, você pode perder muito. E, assim, a segurança que se tem nos governantes,
não sei se isso vale a pena. E outra coisa, tem o rendimento, mas aí você for trazer o dinheiro para cá, você tem a perda de câmbio, taxas e tudo isso. E você tem corretamente, a maneira correta de fazer, registrar esses investimentos, essa entrada desses investimentos. Então, eu acho assim, que se você pretende construir uma vida aqui, vamos viver a maneira que, vamos dizer, o país nos oferece de fazer nosso investimento, uma maneira mais segura, mais centrada, mais analisada, porque, assim, vem da instituição financeira no Brasil, sei que lá não se usa perfil de investidor, o gerente do banco não quer saber se você tem um perfil equilibrado, não, ele tem que ver, já aconteceu isso comigo várias vezes, qual é o investimento que eu tenho que vender, né, Letus? O que eu tenho que vender? É isso aqui? Então, pronto. Vou ligando para todos os meus clientes, olha, tem um investimento maravilhoso aqui, vamos. Eu vejo isso, a minha mãe no Brasil é assim, ela me liga, o gerente me ligou, me faz assim, por isso. Quê? Não, senhora, não, ele disse que é muito bom. Não, a senhora não tem perfil para isso. Entendeu? Então, assim, e na minha opinião, mesmo havendo um rendimento maior lá, uma possibilidade de ganho, mas viver vamos dizer, nessa incerteza, nesse risco grande, eu acho mais prudente você construir a sua vida financeira aqui, se é aqui que você quer construir a sua vida. Essa é a minha opinião. Sabia, Lísia, os clientes me perguntam essa questão, quem tem dinheiro no Brasil e quer comprar aqui casa e tal, é sempre a primeira questão. Eu estou fazendo 6%, ainda dá para fazer 6% no Brasil, né, Lúcio? Eu estou fazendo 6% no Brasil, eu trago ou não trago, que aqui é 2%. E a minha resposta é muito parecida com a tua. O que eu digo para a pessoa é, escuta, tu vai gastar esse dinheiro onde? No Brasil? Ou tu vai repatriar ele um dia para o Canadá? Porque se tu for gastar em dólar canadense, o importante é tu olhar exatamente o que você falou, a taxa de câmbio, quanto que custa o real. Eu falo para o meu cliente, não adianta tu ganhar 10% se o real valer menos 20% em relação ao dólar canadense na hora que tu for repatriar esse dinheiro. Então, eu sempre falo, fica de olho na taxa de câmbio, mais do que tu fica de olho no teu rendimento no Brasil, se tu não for gastar esse dinheiro no Brasil, né? E eu dou o mesmo recado para todo mundo que me faz essa pergunta, porque eu mesma, pessoalmente, em relação às minhas finanças, que eu cuido com, né, a gente sabe quanto custa a gente ganhar dinheiro, e principalmente poupar no Canadá, onde a gente paga muito imposto, essa capacidade de poupança aqui é menor do que no Brasil, porque a gente paga muito, muito imposto. Então, eu sempre falo para o meu cliente, gente, quando eu fui para o Brasil em 2013, que eu morei lá 3 anos e voltei para cá em 2016, eu fui com dólar 2-1. Eu voltei, ele estava quase 3. A gente perdeu metade do nosso salário que a gente ganhava em real. Quer dizer, meu marido foi expatriado. Então, na verdade, quando eu repatriei o dinheiro que a gente tinha guardado no Brasil, ele valia metade do que ele valia quando a gente ganhou o dinheiro. Então, foi uma perda enorme de dinheiro em dólar canadense. Então, eu sempre dou esse exemplo pessoal para o meu cliente e falo, gente, é como tu falou, Lísia, tu vai gastar dinheiro no Brasil, se tu for voltar a morar lá, pega tudo que tu ganhou de dinheiro. Você quer a sua vida aqui, construa aqui. Mas nem isso. Os private bankings, aquele setor dos bancos no Brasil, que cuida só dos clientes de alta renda no Brasil, o cara tem mais de R$1 milhão. Então, o cara que tem mais de R$1 milhão no Brasil investido no banco, ele tem acesso ao private banking dos bancos. Quando ele vai trabalhar com um cara tipo eu, a Lisa, lá no Brasil, que o cara vai fazer um planejamento para eles financeiro, metade do patrimônio eles aconselham investir no exterior. Ou seja, até para o cliente que está no Brasil, eles aconselham de investir no exterior. Agora, imagina o cara que mora aqui. Qual que é o senso do cara investir no Brasil? Com a desvalorização cambial brutal que nós temos ao longo do tempo. Mas tem anos que o dólar desvaloriza. Tem. Isso acontece realmente. Só que se você pegar o gráfico na linha do tempo, ele flutua, mas na linha do tempo, o dólar sempre se valoriza frente ao real. Então, se for a longo prazo, você tem essa desvalorização cambial que é brutal. E tem um outro problema, que também é um problema de longo prazo, não um problema de curto prazo, que é a inflação. Ou seja, na hora que o dólar valoriza, ele gera inflação no país. Não no curto prazo, porque no curto prazo é absorvido, a indústria absorve, a economia do país absorve, mas no longo prazo gera inflação, porque se você compra um iPhone, o iPhone é importado, o iPhone custa X dólares, e o dólar subiu, então, teoricamente, ele vai ter que custar mais X reais. E como todas as commodities são cotadas em dólar, então, quando o dólar sobe, teoricamente, o preço das commodities sobe. Então, café, soja, milho,
boi, minério de ferro, petróleo, tudo é cotado em dólar. Se o dólar subir, o preço disso tudo vai subir e, consequentemente, vai gerar inflação. Isso significa que mesmo o brasileiro que nem quer viajar para o exterior, nem preocupa em morar fora, ele fica mais pobre se o dólar subir. O dinheiro dele começa a valer menos, mesmo dentro do Brasil. Por isso que os private banking dos bancos pegam o dinheiro dessa turma que é mais endinheirada e investe pelo menos metade fora do Brasil. E para a gente, antes até da gente entrar no assunto de habitação, se eu entendi bem, Lúcio, o dólar, né, do jeito que ele já está subindo aí, se a gente continuar nessa tendência de subida, a longo prazo ele vai sempre continuar subindo. Por mais que ele caia, a tendência talvez seja do dólar continuar subindo ou não? Essa é a tendência. A tendência natural é essa. O que é o dólar? O dólar é a economia dos Estados Unidos, certo? Então, quando você compra o dólar, você está comprando a economia dos Estados Unidos. Quando você compra o real, você compra a economia do Brasil. Bom, eu acho que a gente não precisa de fazer um exercício muito difícil de raciocinar. Se todos nós aqui que estamos nessa live aqui, se alguém colocar um revólver na nossa cabeça aqui agora e falar, você tem duas decisões a fazer agora. Você tem que pegar todo o seu patrimônio e investir ou em dólar ou em real, e daqui só pode te sacar de volta daqui 20 anos. Acredito que não vai ter nenhum maluco que vai aceitar o real. Vai todo mundo sacar, vai todo mundo investir em dólar. Eu acredito que essa decisão vai ser fácil. Ou seja, todo mundo vai investir o patrimônio todo em dólar e daqui 20 anos nós vamos pegar o patrimônio de volta em dólar. Porque ao longo do tempo, o dólar, a tendência é sempre ganhar do real. Pode ser que alguns anos o real ganhe do dólar? Tem vários anos na história que o real ganhou do dólar, mas são janelas curtas de tempo. Nas janelas longas, o dólar sempre ganhou de lavada. É uma coisa que é importante a gente saber, porque o dólar está alto agora, né? Daqui a pouco a gente viu o dólar descendo aí de novo, mas imagino que a tendência é sempre se perder dinheiro nesse tempo, né? Há pouco menos de um ano, em julho do ano passado, o dólar canadense estava 2,80. Ele tinha subido rapidamente. Ele estava... Eu não vou lembrar a memória de vocês, mas no início do ano passado, 2019, o dólar canadense ele chegou a bater 2,40, 2,50. No início de 2019. E aí subiu rapidamente para 2,80 em julho. Então, em julho ele estava 2,80. Eu tive bastante cliente meu que tinha dinheiro no Brasil, investimento, apartamento que tinha vendido, que me disseram, Lúcio, eu não vou trazer o dinheiro agora não, porque eu vou esperar o dólar baixar. Eu sempre falava a mesma coisa como eu falo hoje. Mas o que te leva a crer que o dólar vai baixar? Porque ele estava vindo de 2,40, 2,50, veio para 2,80, ele vai retroceder. Mas o que te leva a crer que ele vai retroceder e não vai para 3, 3,50? Porque o dólar sempre dá uma esticada e volta. O que às vezes é verdade mesmo. Ele estica e retrocede um pouquinho. Só que a história mostrou que ele não retrocedeu. Ele saiu de 2,80, hoje estava 3,70 alguma coisa. Então, e quem disse que ele vai parar aí? A gente sempre espera. Já que ele está 3,70, ele vai para 3,50 agora, 3,40, 3,30. Mas quem disse que ele não vai bater 4,50? Eu não sei, para falar a verdade, eu não tenho. Se você me perguntar, eu não tenho a menor ideia se amanhã ele vai estar 4 ou vai estar 3,50. Eu não tenho a menor ideia. A única coisa que eu sei é que hoje ele está 3,70. E que você quer complementar? No longo prazo, a tendência é ele estar mais caro. Agora, se no curto prazo ele vai ceder um pouco, eu não sei. Diga tudo, você quer falar alguma coisa? Na verdade, eu não quero complementar, eu estou escutando super interessante, mas a minha pergunta eu estou interessada em saber se tu está tendo perguntas da galera que está aqui com a gente. Tô tendo, mas as pessoas ainda não deixaram muitas perguntas, então, mais para lembrar agora, coloquem nos comentários aqui, pessoal, as perguntas que vocês tiverem aí, aqui no chat do Zoom, né? Mandem para mim aqui diretamente no chat, Felipe Moreira, que aí eu vou trazendo essas perguntas aqui para o pessoal também. E agora é o momento que a gente vai começar a falar um pouquinho mais especificamente de habitação, de imóveis, né? Então, o pessoal que tem interesse em comprar, em investir em imóveis aqui. E tem uma pergunta que é uma pergunta que fizeram antes do evento lá no Facebook, né? Que é uma pergunta que fala com relação à compra em si, que é, além da entrada e o valor da parcela mensal que a pessoa vai pagar no imóvel, quais são os demais custos para quem pensa em adquirir o primeiro imóvel? Eu vou deixar essa pergunta para o Oscar, para a gente responder. Muito obrigado.
Então, em relação ao custo de comprar uma casa aqui em Montreal, um investimento, tem diferentes gastos, né? No Brasil tem uns, aqui tem outros. Primeiro tem que ter a entrada. Sendo residente, nós pedimos 5%, e dependendo qual é o seu status em Canadá, se você é aqui como estudante, trabalhador, tem diferentes programas, mas começamos com 5% de entrada do preço do imóvel, e nós temos também, os gastos extras seria inspeção, que é parte do contrato que a gente faz quando vai comprar uma casa, é a inspeção, e financiamento são as condições que temos que fazer. Fora disso, nós temos que também calcular o que é o notário, que aqui é um preço fixo, dá mais ou menos uns $1.200 mais imposto. Vai perguntar ali para o notário daqui a pouco. O notário já vai falar. Desculpa, Marco. Mas então tem o notário, e daí tem os ajustes também que temos que fazer em relação ao imóvel. Isso seria os ajustes, talvez o Marco pode elaborar um pouquinho mais, vou deixar para ele conversar em relação aos ajustes que temos. Também tem que calcular o gasto da mudança. Isso daí também é parte do banco, talvez o João Paulo pode falar um pouco disso, que tem que calcular 1,5% e tem diferentes restrições que o banco calcula. Mas esses seriam os gastos básicos para começar. E, João Paulo, tem né, levando em consideração esses gastos iniciais que o Oscar falou, a gente tem como criar um percentual aí de quais são os gastos a mais do valor do imóvel em si, que a gente vai ter assim que a gente quiser assinar o contrato de compra? Tem como a gente fazer esse cálculo de forma fácil? Tem, olha, na realidade, a SCHL, né, que é a Société Canadienne d'Habitation et Logement. D'Habitation et Logement, obrigado. Ela pede 1,5% do preço de compra da propriedade como esse tipo de fundo a mais que o cliente necessita. Mas, na realidade, é entre 2,5% a 3%, dependendo do que o cliente quer fazer. Como já foi mencionado, tem custos de déménagement, tem uma taxa de 9% sobre o custo da SCHL, que às vezes pode ir até entre 1.000 e 2.000, depende do financiamento que o cliente precisa. Então, é importante ter esse dinheiro de lado, né, para não ter nenhuma surpresa quando vamos comprar uma propriedade. Legal. E a gente tem uma pergunta do Leonardo Benelli aqui no nosso chat do Zoom, e ele fala assim que chegar ao CSQ, qual é a melhor forma de procurar a casa própria e se preocupar já com taxa de juros aí? Então, há a possibilidade da pessoa já começar a se preparar para a compra da casa tendo um CSQ? Você sabe falar a respeito disso para a gente, Cláudia? Isso é mais o banco, mas sim. Eu posso depois complementar, Cláudia. Na verdade, as coisas, todo mundo que me liga, Cláudia, eu quero comprar uma casa. A primeira pergunta que eu faço é: você já foi no banco? Você já viu sua capacidade financeira? Tá? E essas coisas vão caminhar juntas, né? Porque o banco vai te falar, vai te ajudar a calcular. Tem duas coisas, né? Quanto você pode e às vezes quanto você quer. Você pode às vezes comprar um imóvel de 500 mil, mas você não quer que a sua prestação passe de um tanto. Então, o banco te ajuda com esse cálculo, tá? Isso é bastante importante. Não sei se... imigração... tem também, dependendo do seu tipo o seu status aqui, né? O que é o seu status? Seu tipo de visa, você tem um percentual diferente que você precisa dar como entrada. Qualquer um pode financiar, até uma pessoa que não mora aqui, um investidor estrangeiro. Eu tenho casos de clientes que são investidores estrangeiros, ele pode comprar uma propriedade. O que vai diferenciar é o quanto que ele vai poder dar de entrada, né? E o mínimo que ele deve dar de entrada, e também outras restrições, quanto que ele tem que ter em conta para garantir o pagamento dessa hipoteca. Então, são regrinhas diferentes de acordo com o teu visa, o teu status. A pergunta do CSQ, do Certificado de Seleção do Quebec, eu ouço muito também no meu escritório dos brasileiros, e eu queria falar como é que é o nome da pessoa que perguntou, Benetti,
O CSQ, eu sempre explico para os brasileiros que o CSQ, Certificado de Seleção do Quebec, é super legal, que bom que o Quebec te aceitou. Mas para a gente, modalidade hipotecária e financiamento, o que vale é você ser residente, para fazer uma diferença. Quando que você tem que começar a procurar a tua casa? Quando você tem capacidade financeira de comprar. Você precisa ser residente? Não. Isso te dá segurança, mas eu ainda não sou residente, não sei o que vai acontecer com o meu projeto. Bom, se isso te der segurança e você quiser esperar, não há problema, isso é o teu projeto. Mas precisa ser residente? Não. O que o CSQ faz pela tua hipoteca em qualquer instituição financeira? Entre eu e vocês todos, nada. O CSQ é bom porque o Canadá, normalmente federal, vai seguir a resolução do Quebec, que já te aceitou, né? Mas no lado financiamento hipotecário, você sendo residente não permanente, ou seja, provisório, permite de trabalho, permite de estudo, você tem que ter uma entrada de 10%, é a diferença do residente, que pode ter no mínimo 5%, você tem que ter 10% para poder começar a conversar com a SHL, como disse o João Paulo, ou com a Genworth, que é a outra seguradora hipotecária que a gente trabalha aqui no Canadá. Para os não residentes, tem um programa da Genworth que aceita 5% cash down, tem várias coisas que se pedem, você tem que estar mais de um ano no Canadá, a documentação é bem maior, né, João Paulo, Lísia, vocês devem conhecer o programa, então o pedido de documentação é maior, e os 5%, isso é muito importante que eu diga, a gente devia fazer uma hora um live sobre DOM, porque os brasileiros recebem muito DOM das famílias. Esse programa de 5%, para quem não é residente, só é válido se o dinheiro for da sua poupança. Você não pode receber um dom da sua família e querer usar isso como 5% para ser aceito no programa da seguradora Genworth. O 5% tem que vir da tua poupança, tem que provar que o dinheiro foi você que guardou. Aí se você tiver outro 5% que foi a tua família que te deu, não há problema. Porque eu já tive vários problemas com brasileiros que não me explicaram de onde estava vindo esse dinheiro do dom e depois eu tive problemas de explicar isso para a Genworth. Vai, Oscar. Agora, só uma perguntinha rápida para você. Se o dinheiro estiver na conta 90 dias, conta como seu dinheiro? 3 meses a gente não pede mais tanta prova, mas até 3 meses eu tenho que saber a fonte de onde veio isso, porque a seguradora vai me pedir. Mas então, se estão planejando comprar uma casa ou algum investimento, traz o dinheiro para cá, investe com o Lúcio, investe com a Lísia, ou vai comprar a casa, deixa o dinheiro lá 3 meses, 90 dias, depois faz e compra a sua casa, não tem problema nenhum. O papel é muito menor, não precisa tanta documentação e facilita a vida para vocês e seu dinheiro já está aqui em dólar, como o Lúcio mencionou. Eu acho que Marco, você podia dar uma fechada nesse parênteses aí do que a gente está falando, o lado legal dessa coisa toda. Então, eu gostaria só de esclarecer que para as pessoas que não estão entendendo, que a gente está falando de SHL, Genworth. Então, na verdade, aqui no Canadá, para você comprar um imóvel, pela lei, você tem que dar 20% de entrada. Okay? Como no Brasil. Como no Brasil. Se você não puder dar esses 20% de entrada, aí você pode recorrer a esse seguro, né? Que é um seguro que vai dar uma garantia para o banco, caso você não possa pagar, né, mais para frente, a seguradora vai garantir ao banco o pagamento e ela vai se retornar contra você. Então, aí você pode dar 5% de entrada e aí tem uma série de fatores que você tem que respeitar. Respeitar, exatamente. Mas aí a gente tem as duas possibilidades aqui no Canadá, que né, para até quem está procurando por imóvel aí, que é ter um consultor imobiliário e não ter um consultor imobiliário. A pessoa pode ir por conta própria. Mas qual a importância, né, Cláudia, de ter essa pessoa ali te guiando na procura desse imóvel para te dar essas informações? Por que você acha que vale a pena a pessoa estar contigo do que sozinha? Primeiro, quem já trabalhou comigo, ou se algum dia me ligou, as dicas, né? Isso é super importante. Então, dar essas informações sobre o banco, já no primeiro bate-papo, são questões que eu faço para o cliente, né? Qual é o tipo de visa dele, onde que está o dinheiro, se vai receber dom, e já tento direcionar para saber se a pessoa já foi no banco, e mesmo se ela já foi no banco, eu tento ressaltar essas questões, tipo, mas você informou isso, essa situação, porque realmente a pessoa não sabe, né?
E não é porque é brasileiro ou não, tá? As pessoas não sabem às vezes, né? Então, eu acho que assim, não tem custo para a pessoa ter um corretor imobiliário, né? Ele não vai pagar ele não vai, eu sou remunerada através do corretor da venda do imóvel, tá? E não do comprador. Então, eu acho que ele só tem a se beneficiar, tá? Não, então a gente fala da parte financeira, da parte também de quanto vale o imóvel, da gente fazer uma avaliação do que está no mercado, se aquela casa vale isso mesmo, né? Negociar, livrar completamente das costas do cliente o estresse, né? Deixar o estresse para a gente lidar com isso. E fora que o corretor ele vem com uma série com uma árvore de Natal, né, com uma série de bolinhas, uma série de consultores. Então, tem o banco, tem a inspeção, tem o notário, enfim, a gente pode guiar do começo ao fim. A pessoa que está interessada em comprar, ela tem absolutamente nada a perder, muito pelo contrário, né? A gente, como eu falei, a gente negocia, a gente agenda visita e na hora final, vê se na hora da proposta, vê se se aquele imóvel vale mesmo, né? Se é um caso de múltiplas ofertas, como é que a gente vai orientar para ganhar a nossa oferta? Enfim, e outros fatores da proposta também, que muitas vezes a pessoa não pensa, ela só pensa no preço, e tem uma série de outros fatores lá que são tão importantes quanto e que tem que ser negociados. Então, eu acho que para a pessoa que está pensando em comprar, ela só tem a ganhar. O Marco tem um complemento aqui para a gente também. Então, eu queria só aproveitar para explicar para as pessoas que não conhecem como é que funciona aqui a área jurídica, né, no Canadá, na relação à compra de imóveis, à aquisição de imóveis. O notário aqui, ele não tem a mesma função que o tabelião. No último caso, sim, porque é ele que vai registrar o ato, né, no registro de imóveis, mas o notário também ele vai fazer todo o controle do dinheiro que envolve a transação. Então, é por isso que é importante você ter um notário de tua confiança, como escolher um advogado, é a mesma questão. Porque o notário ele que vai fazer toda a documentação juntamente ao financiamento, né? Ele que vai poder passar para os bancos, aí a Aretusa e o João Paulo, a gente já fez vários casos juntos, né? É o notário que vai conseguir todas as informações que faltam para o dossiê estar completo. Ele vai solicitar o dinheiro, vai solicitar a entrada sua também, isso vai para uma conta in trust, né? No nome do cliente, mas que é o notário que é o responsável por essa conta. E uma vez que foi tudo resolvido em relação ao vendedor, que a casa está ok, que os títulos estão bons, que os impostos estão pagos, que o certificado de localização está correto e tudo isso, ele vai poder fazer a venda, né, tendo, obviamente, o dinheiro disponível na sua conta. E ele só vai poder pagar todas essas pessoas, né, que fazem parte desse circuito aí, uma vez que a venda for publicada. Então, o notário é o que garante para o proprietário realmente o título de propriedade. E aproveitando, Marco, né, um pouquinho desse teu conhecimento também, é possível, né, a pessoa que já tem o interesse de comprar a casa ali, já foi até o momento da compra do imóvel em si, já assinou os documentos, quais são as etapas exatas que a pessoa pode falar, não, eu quero dar um passo para trás, eu quero sair dessa compra, quero desistir de comprar o imóvel? Qual é o procedimento para ela fazer isso? Até quando ela pode fazer isso? Olha, da mesma maneira que a Cláudia comentou, né, que o corretor ele faz todo esse acompanhamento, o notário também pode ajudar, porque e é importante você encontrar o teu notário antes de você assinar a promessa de compra, né? Obviamente que os corretores também estão a par disso aí e também vão avisá-lo, mas uma vez que você assinou a promessa de compra, você está obrigado a comprar, a não ser que uma das hipóteses que foram colocadas não aconteça, né? Ou seja, que você não ache financiamento, que a casa não passe na inspeção, mas você não pode, por livre e espontânea vontade, né? E agora, puxando o gancho para o coronavírus, né? E dizer, olha, está tendo uma pandemia aí, eu vou desistir.
não é bem assim. Na maioria dos casos, você é obrigado a cumprir o que está previsto no contrato, né? Que na verdade não deixa de ser um contrato, a oferta de compra, e adquirir realmente a casa, né? Porque o coronavírus, essa pandemia do jeito que está hoje, ela, em geral, ela não se caracteriza, né, como uma situação irremediável, né? A não ser que você tenha realmente perdido o teu emprego, que você não tenha condição que o banco retire o empréstimo que ele tinha te proposto, né? Então, você não tem como voltar atrás. Então, isso é importante as pessoas estarem cientes, né? E também aí tem uma problemática para as pessoas que estão comprando imóveis novos, né? Porque, como todos sabem, né, a construção civil ainda está parada, que reativou hoje, na verdade, né? Para bens móveis. Então, o pessoal que comprou mês passado, eu tenho vários clientes que estão esperando para poder concluir a compra, né? Porque a casa não estava pronta. E aí sim é um caso de força maior, né? Porque o comprador, que o vendedor, que é o construtor, ele não pôde terminar porque, né, foi possibilitado por um decreto estatal, né? Legal. Felipe, não sei se A você viu, gente... porque uma pergunta ali sobre a previdência privada que já está ali há um tempão, não sei se você viu, estou me metendo no teu negócio, mas é que eu estava... Sim, sim. Eu não entrei ainda nas partes da Previdência e dos outros investimentos, porque como a gente está na parte da habitação ainda, mas a gente volta para lá daqui a pouquinho. Tá bom. Volta a falar de investimentos já já. Mas só lembrando para o pessoal, deixem as perguntas aqui, eu estou olhando as perguntas de vocês aqui o tempo todo, e quem tiver perguntas ainda, deixem aqui nos comentários, direto para mim, Felipe Moreira, que eu vou passar aqui para o pessoal. Como a gente está na temática de habitação, eu estou deixando as de investimento aqui para a gente retomar daqui a pouquinho. Tá? E a gente tem mais uma pergunta aqui que é, vale a pena a gente comprar uma casa multifamiliar para morar e alugar? Quais são os prós e contras? Né? Fala para a gente um pouquinho sobre isso, Cláudia. Uma casa multifamiliar, você está querendo dizer um plex, né? Um duplex, triplex. Isso. Se vale a pena, eu acho que depende muito do seu perfil também, tá? Geralmente, quando você tem um imóvel, um duplex, onde você mora num dos apartamentos e aluga os outros, que veja bem, pode ser um duplex com 3 portas, né? Você pode ter 3 apartamentos, mesmo que seja duplex, você pode ter 3 apartamentos. Se vale a pena você alugar, vai depender muito quão rende, né? Quanto que você gosta de encarar aí uma reforminha e de tomar conta do imóvel. Por quê? Porque se você, dependendo do seu perfil, se você não é aquela pessoa que gosta de fazer pequenas reformas ou de atender o inquilino, muito provavelmente esse investimento não é para você. Você vai ter que acabar pagando um profissional a qualquer consertinho que tenha que fazer na casa, né? E todo o teu lucro vai embora, né? Então, precisa ver bem qual é o seu perfil. Se vale a pena, de novo, veja o seu perfil, tá? Pode valer muito a pena. Eu tenho clientes que são investidores mesmos, né? Que compram predinhos de 4, 5 apartamentos e que tem vários predinhos assim, né? E que eles estão acostumados. E às vezes eles têm até uma equipe que tira a neve, que passa lá uma vez por semana para fazer a limpeza, tá? Agora, de novo, depende do teu perfil e depende da tua bufunfa também. Por quê? Existem duplex que são bárbaros, todos renovados, né? Bem cuidados, mas eles custam mais caro, tá? Mas essa é a minha dica. Não sei se o Oscar quer completar com alguma coisa. O Marco tem uma palavrinha ali também depois. Eu queria complementar o que a Cláudia estava dizendo antes na pergunta do trabalho do corretor. Nós estamos aí para ajudar e educar o cliente, né? Nós estamos para ajudar. Muito pessoal que vem para cá não estão acostumado com o nosso clima. Nós estamos aqui muitos anos, vemos os problemas que tem, são diferentes em relação à construção do tipo do Brasil e no Canadá. Então, e agora voltando para o negócio do duplex, triplex, eu acho que o perfil do cliente, como a Cláudia disse, é muito importante. Também depende do que você quer fazer com esse investimento. Eu recomendo esse tipo de investimento se você for comprar, morar lá um tempo, só para fazer seu dinheiro crescer
poder ter um ingresso no futuro, e desse jeito você pode depois refinanciar a propriedade e comprar uma casa própria. É só um caminho para você ter uma coisa a mais. É fácil? Não, vai ter trabalho, vai ter gastos. Se você não for handy, não puder arrumar, pintar, vai ter diferentes trabalhos que fazer, mas eu acho que no mesmo tempo é uma oportunidade que você pode pegar para crescer financeiramente e ter um portafólio de diferentes investimentos. Pode ser investimentos com Lúcia ou com a Lísia, você pode ter um imóvel, o teu aluguel que entra, então você tem diferentes lugares de rendimento, né? E também talvez o João pode falar um pouco sobre o que é o importante na hipoteca, e quando é um duplex, você toma parte do aluguel como ingresso e a hipoteca pode ser um pouco mais grande. Tem diferentes programas, de novo, que são acessíveis para os clientes. Pode ser uma vantagem. Exatamente. Sim, com certeza. Normalmente, tendo uma renda a mais, vai ajudar o cliente a obter esse tipo de propriedade. Mas eu estou de acordo com o que a Cláudia e o Oscar disseram, depende do perfil da pessoa, do investidor, né? Eu conheço clientes que preferem comprar condomínios, vários condomínios, em vez de duplex, triplex, porque ele sabe que já tem uma gestão exterior que vai ser feita. Então, depende de cada pessoa. Eu, pessoalmente, acho que é um bom investimento, porque eu acredito que eu tenho esse perfil, mas eu conheço clientes que infelizmente compraram e não aguentaram lidar com os locataires e coisas assim. Então, essa é a realidade que temos atualmente, né? E antes da gente entrar nas perguntas de seguros que a gente tem aqui... Deixa eu só falar uma coisinha aqui, que eu só interrompendo. Para quem pensa em comprar um imóvel para alugar por curto termo, que a gente chama, né, menos de 12 meses, dependendo da localização, às vezes um duplex e um triplex pode ser uma boa, tá? Porque em um condomínio muitas vezes você vai ter restrições com relação ao período de aluguel. Então, pode ser uma outra vantagem, né? Por isso que, de novo, a gente tem que analisar caso a caso e ver, porque pode ser uma outra vantagem no caso de aluguel, né? Se você quer, por exemplo, alugar decorado por um mês, por 3 meses, ou até um esquema Airbnb, né? Que ele é quase que totalmente banido aí dos prédios hoje, né? Então pode ser uma outra coisa para se considerar também. Eu gostaria só de complementar o que vocês falaram. Obviamente que vai depender justamente do perfil, né? Como o Lúcio estava falando, do perfil de investimento, e pode ser interessante você investir em imóveis como para diversificar, né? A tua carteira. E o que eu tenho visto muito ultimamente, principalmente meus clientes brasileiros, é a compra de condos, pequenos condos novos, bem localizados, onde você não tem provavelmente nos próximos anos nenhum custo, né? Para manutenção, e que você faz um cálculo, né? Você tem que fazer um cálculo direitinho, né? Para ter certeza de que ele vai conseguir se pagar e tudo, né? E também tomar cuidado com o investimento para o Airbnb, porque, como a Cláudia falou, isso aí está sendo banido, né? De pouco, por exemplo, aqui em Saint-Lambert, onde eu tenho meu escritório, é proibido você fazer Airbnb, né? Então, isso que vocês têm que avaliar também. E o Fabiano Chagas, ele tem uma pergunta direto para o Marco aqui, que ele pergunta, ainda naquela etapa da compra e venda, né, se é possível também o vendedor, né, decidir cancelar a venda. É possível também ele cancelar a venda depois que já está ali com um contrato na mão? É possível? A que momento pode ser feito isso? Não. Se todas as condições forem cumpridas da parte do comprador, o vendedor não pode voltar atrás. E se ele realmente forçar a barra para não vender, o comprador ele tem um recurso que a gente chama de passação de título, né, que ele entra na justiça e o juiz faz a venda automaticamente, ele deposita o dinheiro em juízo e o juiz faz a venda, né? Então, na verdade, fica bem difícil do vendedor sair se não tiver o acordo do comprador. E mais uma pergunta aqui da Sami Mandaloso, ela fala aqui: boa noite, gostaria de saber quais são os benefícios de ser um residente permanente para a compra de imóvel contra um residente temporário, por exemplo. Há um benefício muito maior
talvez pelo percentual de juros? Como é que é esse benefício aí? Fala um pouquinho sobre isso aí para a gente, Aretusa. Sami, eu estou te vendo aqui. Oi, Sami. Os juros não muda para ninguém. Os juros ele é igual, independente do teu status no Canadá. O que muda é a entrada. É a primeira variável que a gente apresenta como diferença, porque, como falou o Marco antes, o que a gente chama de uma hipoteca convencional, um financiamento convencional, você tem que ter 20% de entrada. Como no Brasil, nenhuma instituição financeira no Canadá vai financiar mais do que 80% do valor da sua propriedade. Aí a gente entra com as seguradoras, né, do governo, que é a SCHL, e a Genworth, que é uma privada americana, que vão assumir um pedaço do risco com a gente, né, com as instituições financeiras, com o Nacional, mesmo com a Alícia, que faz hipotecas com algumas instituições, ou com a Desjardins lá com a gente. Então, na verdade, a diferença é a entrada, como eu falei, não sei se já estava, mas são 5% para quem é residente. Ponto. Um residente pode dar 5%. Quem não é residente, ou seja, permisso de trabalho e permisso de estudo, que é a maioria dos nossos clientes brasileiros, são 10% no mínimo, e existe um produto da Genworth, que é uma das seguradoras, que você pode dar 5%, mas tem várias restrições, ou tem vários pedidos de, como é que eu posso te dizer, de comprovações que você tem que fazer, que são um pouco maiores do que se você der os 10%. E a coisa de base é que você tem que estar há 12 meses no Canadá, porque uma das coisas que a gente vai te pedir, para dar um exemplo a todo mundo, a gente vai pedir comprovação de contas pagas 12 meses. Por exemplo, Hidro-Quebec, o teu celular, alguma conta governamental, ou mesmo uma carta do teu proprietário de onde você loca, dizendo que você é uma pessoa idônea, que você pagou o teu aluguel. Tem outras coisas que a gente pede para conseguir qualificar a pessoa não residente com os 5%, se ele vai com a seguradora. Essa é a única diferença. O resto, juros, não muda a vida de ninguém. Isso vai depender da tua taxa, da tua cota de crédito, que pode ter uma diferença, né, Lísia, né, João? Tem uma diferença se você tem uma cota maior ou menor, que vai te dar um certo descontinho nos juros. Mas isso daí é muito... Juros e também na entrada, né? Às vezes você tem uma cota de crédito ruim, mas o credor vai te prestar dinheiro, mas ele vai te obrigar a dar uma porcentagem maior. Ou isso, ou a gente pede para fazer uma poupancinha. Também tem várias coisas que podem ser feitas para ajudar o cliente, desde que ele tenha a capacidade financeira de assumir esse financiamento. E isso é para isso que a gente está aí, é para ajudar, é para te dizer que às vezes o que você quer não é o que você pode pagar, mas eu sempre falo para meus clientes que a sua primeira casa, ela não precisa ser a última, né? Você pode ir subindo de casa conforme você for criando um patrimônio, né? Isso daí a gente faz com calma. Eu já Pessoal, o mais importante é encontrar com um profissional de hipotecas, sentar, discutir das possibilidades, se preparar antes de começar a visitar, de começar... quando o cliente está pronto para comprar, com todos os documentos certinhos, tudo se passa com bem menos estresse, é bem mais tranquilo, a gente já sabe o que vai acontecer. Então, isso ajuda todo mundo, seja profissional como a Cláudia, o Oscar, seja o vendedor da propriedade, seja o cliente em si, com a família que gostou da propriedade e quer comprar. Então, o que eu aconselho a vocês é realmente, se vocês estão interessados em comprar, encontrar um de nós, a gente vai sentar junto, discutir sobre a sua situação financeira agora e ver a melhor maneira de concretizar esse projeto. É que nem o João estava comentando. Vem, conversa com nós, nos liga, nós estamos aqui para ajudar, informar. Eu tenho clientes que às vezes vêm e me perguntam muitas coisas, a gente tenta ajudar, explicar como funciona o sistema, como é que funciona aqui o nosso trabalho. E o cliente vai vir daqui 1 ano, 2 anos, vai voltar e vai dizer, ok, eu entendi, agora já estou na possibilidade de comprar um imóvel e vamos seguir em frente. No mesmo tempo, com o João Paulo, ele pode comunicar com vocês e dizer, vocês precisam desse tipo de documentação. Para ter uma hipoteca, vocês precisam ter um credit score de tanto. O que a gente precisa fazer para subir o crédito? O que a gente precisa ter para fazer a entrada? Não vai comprar hoje, não vai comprar amanhã, mas a gente está trabalhando juntos para ter esse sonho realizado. Oscar, não sei se tu está lendo, mas o Bruno falou aqui, o Oscar me ajudou muito, nota 10, lê aí que está escrito aí. Valeu, Bruno. Eu te devo amanhã. Isso! Eu tenho que ver seu correio.
Ó, e uma pequena observação, esse vídeo a gente tá fazendo agora em formato live, mas como a gente falou lá no início, a gente vai tentar colocar ele em formato vídeo depois para quem quiser assistir, e possivelmente a gente não vai conseguir responder a todas as perguntas, mas pontualmente, se você tiver, né, quiser saber alguma informação específica ali, pode trazer para cada um dos participantes que estão aqui hoje, né, dos palestrantes, para poder obter um pouquinho de informação até mais indicada, né, mais correta, porque às vezes são informações muito pontuais, perguntas muito específicas. Então, no vídeo em si, vai ser mais fácil para a gente colocar os dados de cada um dos participantes aqui, do contato de cada um deles, e também lá no grupo do Facebook. Né, a gente vai deixar os contatos de cada um deles aí para vocês entregarem também algumas dessas perguntas que a gente não conseguiu responder aqui na nossa live de hoje. E a gente tem uma última pergunta para a gente fechar esse assunto da habitação, que é uma pergunta do Gleidson, e ele fala aqui para a Cláudia: vale a pena a gente comprar uma casa antiga, uma casa velha por um bom preço e refazer a casa inteira? De novo, isso é uma coisa muito pessoal, né? Eu tenho clientes que falam, não, eu quero um imóvel novinho, eu quero um imóvel que nunca ninguém morou. Isso não te livra de ter problemas, né? Mesmo um imóvel novo, zero bala, muitas vezes você tem problema com a construção. Claro que você tem um seguro, né? Uma garantia lá da construtora, mas hoje, por exemplo, hoje a gente está vivendo um momento que se você tivesse comprado um imóvel para ser entregue numa data específica, você não iria receber, ou dificilmente vai receber, está tudo parado, a construção está parada. Em compensação, se fosse um imóvel antigo, né? A reforma tem muita coisa que eu particularmente acho que vale a pena, né? Então é outra coisa que a gente tem que avaliar. De novo, o corretor pode ajudar, né? A inspeção pode te ajudar muito. Vai depender muito se é uma reforma estrutural, coisas que você tem que fazer na fundação, se é o telhado, se é a janela, ou seja, coisas mais caras, né, digamos assim, ou se é uma reforma mais estética, né? Então, vai depender muito. É claro, você pega às vezes uma casa mais antiga, às vezes ela está mais bem localizada, num bairro mais desenvolvido e até com materiais de construção muitas vezes melhor. E aí você reforma e traz aquilo para o teu gosto, tá? Mas depende muito do perfil de cada um. Eu, particularmente, eu não deixo de mostrar casas mais... Mesmo quando o cliente me fala, eu quero uma coisa mais nova, às vezes eu falo, olha, você já viu isso daqui? Tem potencial, tem isso, e com o preço. Outra coisa também muitas vezes, o banco, as instituições financeiras você pode também ajuntar aí um valor para fazer algumas reformas. Isso depois o João e a Arituza aí podem explicar melhor como funciona, tá? Agora, é do perfil, eu vou seguir o que o cliente me pedir, né? Claro, quem vai morar lá é o cliente, não sou eu, mas eu sempre acabo, mesmo que a pessoa fale, eu quero construção nova, eu sempre acabo falando, mas você já viu essa daqui? Dá uma olhadinha, talvez valha a pena. De novo, precisa ver o que afeta essa construção ou não. Aqui a gente tem os problemas de pirita, né? Aquela pedrinha, aquele mineral que prejudica aí a fundação. Tem outras coisas que a gente tem que analisar. De novo, um corretor ele vai poder, com certeza, ver essa documentação e analisar isso para você, tá? Essa coisa de você encontrar uma galinha morta, infelizmente nos mercados, pode ser que daqui a um ano volte a ter as oportunidades de ouro, né? Mas o mercado ele está mais o mercado do vendedor ainda, né? Então é difícil você, se tiver uma coisa com preço muito bom, pode pedir para o corretor dar uma olhada, porque lá tem, tá? Ou a estrutura, ou até coisas criminais, né? Plantação de maconha, um homicídio. Tem várias coisas que a gente consegue xeretar e até de histórico. Às vezes a gente consegue xeretar um histórico dessa propriedade e saber mais informação. A Arituza quer dar uma palavrinha também sobre isso. Eu só queria falar... Desculpa, acho que era só para complementar, Cláudia, eu fico quietinha em 5 segundos. Eu só quero falar que a gente não pode esquecer que no caso da casa nova tem a taxa, né, de 15%. Você comprou uma casa nova no Canadá, é como se você estivesse comprando uma bolsa da Hermès para as meninas ou da Chanel. Tem que pagar 15%
da taxa TVS, TVQ, a taxa do Quebec normal que a gente paga sobre qualquer produto que a gente compra. Então, pensem bem se vocês querem dar 15% a mais, porque brasileiro gosta de casa nova. Compra uma casa de 2 anos, amigos, que vocês vão economizar esses 15%, tá bom? Vai, Cláudia. Eu vou falar, já te passo, Oscar. Outra coisa. Oscar vai bater na gente. Outra coisa também, num projeto de construção nova, muitas vezes você tem a casa padrão, tá? E aí uma lista de melhorias que está a mais daquele preço. E muitas vezes eles anunciam uma casa em Longueuil por 400 mil de 3 quartos, garagem. Quando você vai ver, a coisa não é bem assim, né? Além desses 15% de taxa, às vezes o basement não está terminado. Se você quiser um segundo banheiro, você vai ter que pagar. E tem uma lista de adicionais que aí muitas vezes fica até bem acima de uma outra casa que, às vezes, de 5, 6 anos que está no mercado. Até para vocês terem uma ideia, a qualidade da cerâmica, né? Se vai ter um countertop de melanina ou se vai ter um countertop de pedra. Essa lista ela pode crescer para 40, 50, 60 mil a mais acima do valor. Então, de novo, por isso que é bom ter um corretor. Voltando aí sobre a pergunta e um pouquinho do que você estava comentando, Cláudia. O negócio é, se você comprou um imóvel e vai renovar, comprou num preço baratinho, mas você tem que fazer tudo que está dentro, tem que se educar muito em relação ao custo de mão de obra, do trabalho, do encanador, do eletricista. E depois, fora disso, você tem que ver os acabados, que nem a Cláudia mencionava, vai ser granito, vai ser quartzo, vai ser laminado, vai ser mármore, vai ser... Dependendo, tudo isso é um gasto que às vezes a gente não calcula exatamente como são, porque esses gastos podem ser muito elevados. Você abriu uma parede e de repente tem alguma coisa que você não esperava, é um gasto mais. Então sempre tem que calcular aquele pouquinho mais só para poder botar a casa de volta nas condições para poder viver, vender ou o que for. Então quando você comprar para renovar tem que ter cuidado. Outra vez nosso trabalho como corretor está para ajudar, guiar e dar educação sobre o imóvel. Podemos ver o historial do imóvel, podemos ver diferentes coisas que vocês às vezes não têm tanto acesso ou não sabem o que procurar. Tem que ser cuidado, né, Oscar, com o dinheiro. Quando você vai comprar para reformar, tem que ter bastante disciplina. Exatamente. E fechando esse papo sobre habitação, a gente agora entra no papo sobre seguros de forma geral, né? Que como é que os seguros também podem auxiliar aí a atravessar essa crise do corona. E para isso eu vou chamar para compartilhar um pouquinho a Lísia, para compartilhar mesmo qual é a tua visão de como é que os seguros hoje, de forma geral, né? O seguro de vida, o seguro habitação, como é que eles podem auxiliar a atravessar essa crise para quem tem seguros hoje? Bom, normalmente um seguro ele é concebido para tempos de crise. Então, assim, se a gente utiliza um seguro de vida porque houve um falecimento, se a gente utiliza um seguro de invalidez é porque a gente está impossibilidade de trabalhar, se a gente utiliza um de doenças graves, a gente está com a doença grave. Então, assim, se a gente utiliza o de carro é porque aconteceu alguma coisa. Então, todo seguro é concebido para períodos de crise, né? Então, assim, o ideal é a gente ser precavido, né? Principalmente brasileiros, eles têm... eu não... Isso é coisa de americano, aqui da América do Norte, tem mania de segurar tudo, tem mania de seguro, né? Mas, se a gente for ver exatamente para que serve o seguro, ele é que... O seguro, ele vai nos tranquilizar quando a gente precisar. Então, a gente só se lembra que o benefício que o seguro vai trazer para a gente quando a gente precisa dele, né? Enquanto isso, a gente paga, vai aquela dor no bolso, né? E muita gente pensa, eu estou gastando pagando seguro. Não é, você está comprando a tua tranquilidade, né? Então, assim, se a gente pensar no caso que a gente está vivendo agora, em que essa doença pode deixar a gente em possibilidade de trabalhar, né, com um período que a gente não pode dimensionar, porque o caso pode ser
entre aspas, uma gripezinha, como dizem por ali, né? Uma gripezinha, ou você pode desenvolver uma necessidade de um respirador, se internar no hospital, tudo isso, e só Deus sabe quando é que você vai sair de lá, né? Então, assim, no caso, ter um seguro de invalidez contra a doença, isso vai nos tranquilizar bastante. O caso de um acidente inesperado, que ocorre sem a gente esperar, né? Então, isso a gente vai ter pelo menos uma substituição de boa parte da nossa renda vai ser paga mensalmente para a gente, de acordo com o que a gente escolheu lá quando a gente solicitou a apólice de seguro, né? Então, assim, muitos clientes entraram em contato comigo com relação a, meu Deus, eu nunca pensei que o medo de morrer, porque no começo dessa pandemia, a história de que ia pegar o coronavírus e ia morrer, né? Então, assim, o medo de morrer, como é que vai ficar minha família, como é que vão ficar meus filhos, eu quero, né, fazer um seguro para isso e tal. Então, essa questão da crise, ela levanta vários questionamentos no interior da gente, de como é que ficariam as pessoas, né, que dependem da gente, caso aconteça, no caso, um falecimento, como é que fica a nossa situação caso a gente não possa trabalhar, né? E outro ponto importante também são os trabalhadores autônomos, né, que eles não têm seguro coletivo e nada disso. Como é que eles ficam? Se não puderem trabalhar, não geram renda, né? Então não tem o que substitua esse dinheiro que entra, né? A gente está vendo agora que o governo do Canadá e o do Quebec, eles, em forma de exceção, que isso aí não ocorre sempre, só por causa da situação que a gente está passando, eles vão dar, no caso de $2.000, mais a diferença lá do Quebec, para quem tiver necessidade, mas não é todo mundo que é elegível. Então, sempre num período de crise, o seguro, ele é necessário. Então, o ideal é que a gente pense nisso antes, quando a gente está com a nossa vida equalizada, vamos dizer assim, ou quase, e para se precaver para situações que podem chegar aí no futuro, né? Como eu sempre digo, a gente segura o carro, né? Caso alguma coisa aconteça, a gente segura o carro, a gente segura a nossa casa, acontece um incêndio, acontece um alagamento, por que a gente não segura o nosso próprio salário? Né? A gente segura o carro, mas não segura o salário, a nossa força de trabalho. Então, essa análise que a gente faz, mesmo superficial, a gente realmente não faz sentido. A gente segura o carro, mas não segura a nossa força de trabalho. Então, não segura a nossa saúde. Então, esse seria na minha opinião, assim... Mas ainda nesse ponto, Lízia, por exemplo, se uma pessoa tem um seguro invalidez, ela vai estar coberta, por exemplo, nesse momento de quarentena, que se ela contrair o corona, ela vai poder utilizar o seguro invalidez para poder ficar mais tranquila? Dependendo do produto que ela contratou, né? Se o médico, porque tudo depende do diagnóstico do médico, se o médico diagnosticar invalidez, impossibilidade de trabalhar, invalidez, não é só suspensão de trabalho por 2 dias, não é isso. A invalidez, a partir de 30 dias, ela já é considerada inválida e ela já pode solicitar o início do pagamento do benefício do seguro. Legal. E a gente tem uma outra pergunta também, ainda com relação a seguros, só que é uma pergunta que foi feita também nos grupos, que é: seguro de viagem, se eu tenho uma apólice em vigor e ela vai vencer nos próximos dias, eu posso prolongar a apólice? Estarei coberto contra o Covid? Às vezes o pessoal está em viagem aí, eles vão estar cobertos também? Bom, se a apólice ainda está em vigor, isso assim, o que acontece? Aqui no Canadá a gente tem um pool de seguradoras de viagem. Então, assim, a maioria das decisões são tomadas em comum acordo, né, para não haver problemas. Mas determinadas seguradoras, nesse caso do coronavírus, elas, vamos dizer, se retiraram da responsabilidade antes que as outras, entendeu? Mas no caso da Industrial Alliance, que a gente trabalha com a Antigol, tá? Se a apólice ainda está em vigor e vai vencer logo, nos próximos dias,
você pode prolongar essa mesma apólice se a sua saúde estiver ok, tá? E se você não utilizou a apólice. Se não houver utilização da apólice e sua saúde está ok, você pode prolongar e você vai estar coberto aí pelo coronavírus caso aconteça, tá? Mas se você utilizou a apólice durante o período que você teve o contrato, né, você vai ter que fazer uma apólice nova. Tá? Porque, assim, utilizou a apólice nova. Não utilizou, você pode fazer uma prolongação, uma extensão. Mas, nesse caso, se você precisar fazer uma apólice nova, a partir de 3 de abril passado, você não é mais coberto pelo corona. Tá? Você é coberto em todas as outras coisas, mas o corona não. E se a sua apólice venceu, né? Venceu ontem, eu posso fazer a prorrogação? Não. Todas as extensões têm que ser feitas antes do vencimento dessa apólice, né? E nesse caso, sendo uma apólice nova, não tem mais cobertura, a partir do dia 3 de abril, cobertura contra o coronavírus. Só em extensões de apólices já existentes e que tem essas condições da saúde está ok e a apólice não ter sido utilizada. E lembrando também, me lembrei agora, muitas perguntas chegaram em relação aos visitantes ao Canadá e estudantes, né? Muita gente está com visto de estudante aqui e muita gente vem de fora e às vezes vem, ainda está aqui, não conseguiu viajar de volta, né? Então, assim, se você contratou sua apólice antes do dia 3 de abril e que você não tinha sintomas do coronavírus quando você contratou sua apólice, você está coberto, tá? Mas a partir do 3 de abril não tem mais cobertura do coronavírus para as novas apólices. Eu não quero fazer a dona do tempo, só quero lembrar para todo mundo que são 8 e daqui a pouco a gente chega a 8h40, são 8h36 e, enfim, a gente tem que dar uma revisada nesse tempo porque temos compromisso. A gente tem mais algumas perguntas aqui para poder concluir o nosso assunto, então. E aí, vou eleger 3 perguntinhas rápidas aqui para a gente fechar. E como eu falei para vocês, se tiverem perguntas além dessas, coloquem também lá no Facebook e também contactem diretamente cada uma das pessoas que estão aqui hoje trazendo essas informações para a gente. Né? O contato delas vão estar disponível aí para vocês. Mas uma das perguntas, né, e aí fugindo um pouquinho do assunto seguro, quando que pode se utilizar a previdência que a pessoa tem aqui no caso do REER, né? Ela pode utilizar por um caso de coronavírus, ela pode usar para dar entrada numa casa? Qual é a utilização desse dinheiro? Quando que ela pode colocar a mão nesse dinheiro aí? No REER, bom, primeiro a pessoa tem que entender o que é o REER, que eu explico dessa forma para os brasileiros, meus colegas, se vocês quiserem me apoiar nessa minha resposta, eu falo sempre que o regime enregistré d'épargne retraite, o REER, que a gente chama, né? Ele é uma mistura de previdência privada com FGTS, adoro essa minha definição. Por quê? Porque você pode tocar o que tem de base do REER, gente? 18% do salário até um limite tal de quem ganha muito pode ser posto por ano dentro desse regime, que é um regime para diminuir a sua imposição. Quando que você pode usar o REER? Quando você quiser. O problema é que se você tirar ele, como você não pagou imposto, na hora que você tirar, você vai pagar um imposto referente à tabela de imposição de onde está o teu salário. A maneira mais fácil de explicar isso no meu escritório eu abro uma tabela e te explico, né, visualmente, mas bom, é mais ou menos assim. E aí você pode usar o REER para 2 coisas que o governo estipula. Uma é o RAP, Regime de Acesso à Propriedade. Você faz um RAP no seu REER para comprar a tua casa até $35 mil por pessoa para ser utilizado para a compra da casa, e depois você tem 15 anos dados pelo governo para te devolver os 35 mil por pessoa, né? Se você for um casal, você vai até 70 para o teu REER. Outra coisa que você pode buscar o dinheiro do REER para utilizar é para o REP, que é para voltar a estudar, e aí você pode buscar até 9 mil, né, gente? Mudou isso junto com o RAP, não é sempre 9 mil? Não, 10 mil. 10 mil. Então, até 10 mil você pode usar para estudar e você começa a devolver 3 anos depois do final dos estudos, 3 anos de estudo. Bora lá, vocês, Lízia, não lembro do... 3 anos de estudo. Eu acho que é 3 anos de estudo, depois você tem 1 ano para começar a devolver. Tem modalidade, tá, gente? Praticamente quase ninguém, primeiro, sabe disso. Ninguém tira o estudo, né? Mas você pode usar o teu REER para voltar ao estudo pós-secundário, tá, gente?
Então, se você quiser saber mais disso, depois fala comigo, com a Liz, a gente vai procurar a informação direito para vocês. Eu não sei se o João Paulo faz isso também, se só faz hipoteca. Eu fazia isso, e, aliás, mas esse programa aí de estudos é bem raro, né? Porque as pessoas não conhecem que tem o ERP, mas você pode usar para isso. Eu nunca fiz na minha vida, para te falar a verdade. Eu já fiz 2 vezes. Eu quando sei eu que não para brasileiro, mas eu sei que ele existe, eu sei que é uma das condições que pode se sacar dinheiro por RE, mas, para te falar a verdade, nunca fiz ele. Então, para explicar isso tudo de uma maneira muito rápida, Felipe, para a pessoa que fez a pergunta, 18% do salário por ano, você tem que trabalhar para poder, claro, fazer esse aporte no seu REER. Você pode usar para comprar sua casa até $35 mil, você tem 15 anos para devolver, ou para voltar aos estudos até $10 mil. Você pode tocar no teu REER quando você quiser, o dinheiro é teu, mas se você fizer isso fora dessas 2 situações, você vai pagar a imposição ligada à tua tabela de imposição do teu salário hoje. Por isso que o REER é um regime, é uma estratégia que é usada para a sua aposentadoria, porque você vai ter diminuído o teu imposto a cada ano, fazendo a cotização do REER, e na tua aposentadoria, o teu salário, a tua renda, ela não será a mesma de hoje, quando você tem um salário mais alto, que você está na tua, digamos, vida ativa de maior salário, e aí você vai tirar naquela tabela lá da tua aposentadoria, onde o teu imposto será menor. Essa é a estratégia, explicar de uma maneira muito vulgarizada para o REER. Resumindo, não mexam no REER. Não mexa no REER. A não ser que você for rapê, né? Fazer o rap para comprar sua casa, daí é uma boa estratégia, que depois você devolve devagar para o regime e você pode continuar, ao mesmo tempo que você está devolvendo, a fazer o teu REER ainda para continuar diminuindo o teu imposto para a aposentadoria. Né? Não pode esquecer, se for usar o RAP para comprar a casa, tem que estar lá dentro mínimo 90 dias. 3 meses, exatamente. Você tem uma estratégia que daí eu sei que a Lísia deve utilizar muito isso. Eu não sei se, Lúcia, você faz para outros clientes de investimento para o REER, mas o que a gente faz também é que a gente pode fazer empréstimo para você ir botar o dinheiro no REER. A gente te empresta, você põe o dinheiro no REER, espera o tempo para ir buscar a cotização, né, do imposto, e daí você devolve, com esse dinheiro você pode ir lá utilizar para fazer o teu RAP. É uma estratégia fiscal, a gente pode conversar disso. Faço isso e meu cliente for disciplinado e se comprometer que ele vai realmente... O que acontece muita gente, o pessoal pega dinheiro para ir para Cuba. Então, quando eu conheço as figuras e eu sei que eles são pessoas que vão fazer realmente eu até ofereço isso, mas senão não, porque senão a pessoa acaba entrando numa bola de neve maior. Se vocês me permitem, porque tem uma pergunta que foi feita no chat aqui há muito tempo que tem mais ou menos a ver com esse assunto. O Luciano tinha falado da questão do dólar, Luciano, a questão ficou para trás já o assunto lá de comentar aquele negócio do câmbio do Brasil, mas eu devia ter falado, mas ficou para trás. Agora, tem aqui, ó, iPad 4 Monteiro. A pergunta é a seguinte: a legislação canadense permite investimento em previdência privada do brasileiro? Residente no Brasil consegue investir? Bom, se eu entendi a pergunta, é o seguinte: se você for residente no Brasil, investir no que a gente fala de previdência privada no Canadá, são essas contas. É o REER e o CELI, né, que é o RRSP e o TFSA. Não, se você for residente no Brasil, você não pode abrir essas contas aqui, não, porque você precisa do SIN number, do NASO, que é o CPF daqui, para você abrir essas contas. Se você não tiver ele, e se você não for residente no Canadá, você não vai ter, então você não consegue abrir essas contas. Então, realmente precisa. A sua continuação da sua pergunta é qual o período mínimo de investimento e se tem como ter parte desse investimento em renda variável ou ações. Sim, não tem período mínimo nenhum, você pode investir num dia e sacar no outro se você quiser, apesar de, não entendo por que alguém faria isso, mas pode fazer. E, claro, você pode ter 100% em ações se quiser, o fundo de ações. E, enfim, o ideal é ter um portfólio equilibrado, mas pode se investir no que quiser, sim. Então, foi para responder essas 2 perguntas, resposta rápida, mas acho que está respondido. Fechado. A gente ainda tem algumas perguntas, só que como o tempo realmente já passou aí um pouquinho do que a gente pensava. A gente responde mais 15 minutos. A gente tem uma pergunta que era do Maiton, que aí eu acho que é mais própria para ainda, Lúcio, porque ele fala assim: eu tenho alguns investimentos feitos lá no Brasil e também investimentos feitos aqui no Canadá.
como é que faz o controle disso com relação à declaração do imposto de renda? Eu tenho que declarar para os dois países que eu tenho esse dinheiro lá e cá, ou eu só declaro para o Brasil que eu tenho lá e para o Canadá que eu tenho cá? Como funciona isso? Essa é uma excelente pergunta, maravilhosa, e a gente tinha que ter um contador aqui na live para respondê-la. Mas eu posso quebrar o galho. A verdade é o seguinte, se ele mora no Canadá e ele é residente do Canadá, não precisa ser residente permanente, não. Se ele paga imposto aqui, ele tem um número de NAS, ele, teoricamente, tem que declarar tudo que esses investimentos dele lá do Brasil aqui no Canadá. Então, se ele ganha lá X, ele tem que estar declarado aqui no Canadá e ele tem que pagar o imposto devido. Então, mas eu paguei lá no Brasil. Se você pagou lá no Brasil, tem um acordo de bitributação que o que você pagou no Brasil, você não paga aqui, mas se aqui tiver um imposto a mais a pagar, você tem que pagar a diferença. Então, por exemplo, se lá no Brasil é 20% e aqui é 30%, você tem que pagar 10% adicional aqui. Mas eu não faço isso. Tudo que eu tenho no Brasil, eu deixo no Brasil, eu fico caladinho aqui, tudo que eu tenho aqui, eu fico caladinho lá. Bom, eu sei que muita gente faz isso. Eu sei que muita gente faz isso. Não é o certo a fazer, mas eu sei que faz. Mas um dia, eu acho que foi a Lisa que falou aí no início, você tem que definir onde você vai querer morar. Se você vai querer morar aqui o resto da sua vida, um dia você vai ter que arrumar isso. Porque se o seu dinheiro cresce demais lá, o dia que você vai precisar trazer, como é que você vai trazer? E também outra coisa é resolver a questão da residência, da saída definitiva do Brasil, né? Muita gente não dá essa saída definitiva, é cidadão residente fiscal dos dois países e não se resolve, né? Então, isso aí também tem que ser pensado. Se você quer realmente continuar a sua vida aqui, você tem que dar uma saída, dar uma temporária, depois a definitiva, mas você tem que se resolver, porque senão você é obrigado a declarar imposto nos dois países. Não. Eu tenho mais uma pergunta aqui para a gente conseguir fechar o tempo de hoje, que é para o Marco, né? Uma pergunta mais relacionada a testamento. Né? Por que as pessoas falam tanto de testamento aqui no Canadá? Por que é tão importante isso? No Brasil a gente não se preocupa muito, mas por que aqui no Canadá a gente tem que começar a pensar em ter um testamento, um documento de herança ali? Como é que funciona isso? Bom, Felipe, na verdade, a primeira coisa é que no Brasil o Código Civil se ocupa pela gente, na verdade, né? Porque ele já define como é que vai ser a nossa herança, ele já define que metade vai para o cônjuge, metade vai para os filhos, né? E assim sucessivamente. E aqui no Canadá, não. Aqui você pode dispor dos seus bens da maneira que você quiser, sem precisar deserdar ninguém, na verdade, né? Você deserda indiretamente, né? Então, facilita muito fazer um testamento, porque no caso da falta, por exemplo, de um cônjuge, em vez de deixar bens para menores, né, que aí tem toda uma série de problemas que vem com isso, que esses bens vão ser gelados, né, e tudo isso. Então, você transfere todos os bens para o teu cônjuge. E, na falta dele, obviamente, para os filhos, mas aí você define alguém que vai administrar os bens para o teu filho sem precisar passar pelo curador público, né, que seria o meio normal se você não tiver um testamento. Então, no testamento também você já tem a possibilidade de definir quem seriam os tutores legais, os tutores dativos, na verdade, né? Porque na falta de ambos os tutores legais, né? Quem que cuidaria, né, das crianças, que representaria elas juridicamente, né? Ou seja, o tutor. Então, todas essas vantagens de fazer um testamento aqui no Canadá. E aproveitando a deixa, eu também indico também o mandato de inaptitude, né? Porque uma coisa é você resolver a situação se a pessoa vier a deceder, agora vier a morrer, né? Deceder. Outra questão seria se ela se tornar inapta mentalmente, aí a gente pode pensar, a pessoa está em coma, né? Não sai do coma 3, 4, 5, 6 meses, o banco toma ciência disso, bloqueia as contas. Normalmente o brasileiro tem conta conjunta, né? Então é mais um problema, entendeu? Então
esse mandato de inaptitude, você, enquanto apto, você define quem que vai cuidar dos teus bens e da tua pessoa, né? Vai tomar as decisões médicas por você no período que você estiver inapto mentalmente. Então, esses dois documentos são documentos realmente muito importantes, né? E como a gente está falando aí de investimentos, eles têm tudo a ver, né? Da mesma maneira que você tem que ter um bom seguro, você tem que ter um bom testamento, um bom mandato, para você poder estar investindo e estar colocando o bem da tua família, né, em proteção. Né? Desculpa, gente. Eu queria me desculpar com vocês, meus colegas, e com todo mundo que ainda está no chat, no live, mas eu tenho que deixar vocês. Eu sou uma mãe de família que tem uma família me esperando para jantar, são quase 9 horas da noite. Tenho um filho de 6 anos que já veio aqui 2 vezes reclamar que eu ainda não fui. Então, eu sou muito sincera com vocês, eu vou ter que sair do chat antes que eu apane. Então, eu agradeço aos meus colegas por esse convite, a participação, a todo mundo que está aqui, que vieram nos ouvir. Eu vejo alguns dos nomes que eu conheço, meus clientes. Muito obrigada, gente. Me perdoem, mas eu, infelizmente, tenho que deixar vocês, porque senão amanhã eu vou dormir ali na calçada. Mas a gente já está concluindo, realmente. A gente já estava respondendo aqui a última pergunta com o Marco aí. Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos que vieram aqui hoje para esta live, né, de todas as perguntas que foram deixadas aí, e também, né, aos palestrantes aí, a cada um dos especialistas que estão aqui com a gente hoje para trazer essas informações para a gente. Novamente, a gente vai trabalhar para levar esse vídeo para vocês também, para quem não pôde acompanhar a live inteira, então isso aí vai estar online para vocês. E também, né, durante, lá no grupo do Facebook, onde a gente estava divulgando esse evento, coloquem também as suas perguntas lá, ou diretamente para cada uma das pessoas que participaram aqui hoje, dos palestrantes, para que eles possam auxiliar vocês também. Divulga aí o nome do grupo Facebook, que o pessoal aqui está me perguntando também. O pessoal que está assistindo a live está perguntando para colocar o nome do grupo. Na verdade, eu não tinha grupo, tinha um evento marcado, que fui eu que criei, e depois todas as meninas... Eu criei com todos vocês, na verdade, como hosts comigo. Uhum. E então, é um evento que tem. Se você procurar um evento, live, financiamento, você vai encontrar. Só para terminar, eu queria só finalizar, gente, voltando até para o principal motivo... Arê, não vou te prender, não, hein? Não, eu vou, gente. Eu vou me desligar, tá? Beijo para todo mundo. Boa noite. Abraço. Quero ver vocês no próximo livro que a gente vai fazer. O que vocês quiserem saber como assunto, digam pra gente, que a gente se bota junto e cria isso para vocês, gente. Beijo grande. Boa noite. Tchau, abraço. Na verdade, o motivo desse painel, né, era realmente por causa do momento que a gente está vivendo, né, independente de coisas pontuais. Eu acho que aqui ninguém tem bolinha de cristal. Eu posso falar um pouco do meu mercado, que é o mesmo do Oscar, mas que, na verdade, eu acabo trabalhando com cada um das pessoas que estão aqui, né? A gente acaba se correlacionando aí na transação. E é isso, a gente não tem bola de cristal do que eu, pelo menos no mercado imobiliário, não tenho bola de cristal hoje do que vai acontecer. Ainda estamos no mercado do vendedor. Isso tende a mudar de figura à medida de que as pessoas talvez percam o emprego e que a economia seja afetada, tá? Mas, infelizmente, como quando essa crise toda aconteceu, ainda havia um déficit muito grande de imóveis, né? Ainda a gente vai ter que suprir essa demanda que as pessoas querem comprar sua casa ou precisam se mudar, enfim, cada um com a sua necessidade. Talvez a gente tenha uma coisa que seja positiva, que é acabar com as múltiplas ofertas, né? E que é uma situação bastante desgastante para quem está na posição de compra. Talvez, como eu disse, socorra. Não sei quando isso vai ocorrer. Tudo indica que o mercado deu uma assentada, tá? Coronavírus. Eu tive algumas consultas de posso cair fora da transação por causa do coronavírus? Veja bem, o que eu vejo muito frequente, a pessoa faz a proposta, como o Marco falou, você tem um compromisso de compra e venda, não dá para você cair fora. Claro, você tem a inspeção, você tem algumas condições no contrato, que ali é o momento, né, se você tiver que cair fora, né, da transação, mas depois disso você tem um contrato firmado.
E se uma das partes cair fora, ela vai ser penalizada por isso, tá? Você tem um compromisso de compra e venda, que é o mesmo nome que se dá no Brasil, não, compromisso de compra e venda, tá? Agora, o que acontece? Muitas vezes a pessoa compra e continua magazinando, né? E aí ele vê a do vizinho que era mais legal, ou por 5 mil a menos, então ele, agora deu corona e eu vou dizer que eu não posso mais comprar. Veja bem, para cancelar uma compra, se você quiser justificar esse problema do coronavírus, primeiro você vai ter que provar que no caso, que você perdeu o seu emprego, e aí o banco não vai te financiar porque você não está mais empregado. Então, esse é um dos motivos que você pode cair fora, né? Mas não se esqueça que se você estiver agindo com segundas intenções, mal intencionado, se você diz para o banco que você perdeu um emprego e não vai poder comprar essa casa, o banco também não vai te dar dinheiro para comprar a outra, né? Então, é uma coisa que você tem que prestar bastante atenção. É um momento que tá complicado para a gente. Eu continuo trabalhando, tá, gente? A gente está se reinventando, mas, por outro lado, eu estou tendo mais tempo até de fazer eventos como esse, né? E mais tempo de falar no telefone, de responder as pessoas. Continuo fazendo as visitas virtuais, continuo fazendo as consultas e pus até um imóvel no mercado esses dias. Claro que a gente tem que tomar todas as precauções e avisar o cliente passo a passo do que vai acontecer, né? E as medidas que a gente tem que tomar antes de fazer um novo listing, né? Pôr uma nova propriedade no mercado ou de fazer uma promessa de compra e venda. Era isso que eu tinha para falar, que é uma coisa do momento atual, independente de quem quer comprar amanhã ou depois, mas é um momento que a gente está vivendo mesmo. E uma coisa interessante que o Marco acabou fazendo aqui no canto também do chat, ele deixou o contato dele diretamente ali. Então, né, eu até convido aí os especialistas que participaram com a gente aqui hoje, deixem os contatos de vocês também ali no chat para o pessoal ter acesso ao contato de vocês, ao e-mail, ao telefone, para que eles tenham acesso também. E, novamente, eu vou deixar o contato de cada um deles no vídeo, né? Eu vou colocar esse vídeo aqui no YouTube, no canal Cidadão do Mundo, né, que é o meu canal no YouTube. Então, vai estar lá o vídeo na íntegra para vocês. E aí também vamos verificar aqui com eles depois se eles vão ter interesse de colocar nos canais e nos meios de comunicação deles também. Mas vai estar lá no canal Cidadão do Mundo. Então, todos os contatos dos especialistas que participaram aqui hoje com a gente vai estar na descrição do vídeo. Então, já dá uma olhadinha na descrição, vai estar a informação deles aí para vocês perguntarem algo específico diretamente para eles. Tá? E agradeço mais uma vez a presença de todo mundo, a presença de cada uma das pessoas que participaram aqui com a gente hoje. E deixem aí no comentário, né, tanto lá do Facebook quanto no YouTube, o que vocês querem ver aí de informação para que a gente possa ter uma segunda mesa redonda aí, chamar mais uma vez alguns convidados aqui para a gente poder bater um papo a respeito disso. Então, boa noite a todos. E a gente se vê na próxima live. Obrigado a todos. Obrigado, tchau a todos. Obrigada, gente. Um abraço. Até logo, obrigado.